Capítulo 261, Evolução. A onda de choque criada pelos confrontos explodiu areias à deriva no céu. Depois que a visão clareou, o ringue de batalha afundou no chão e formou uma tigela perfeita. O acerto crítico de Bennett quintuplicou o dano normal. Porém, nenhum deles obteve vantagem após essa troca. Os dois homens dançaram com seus socos e chutes que ninguém poderia seguir, como se fosse uma batalha violenta entre um dragão branco como a neve e uma piton violeta, mordendo e dilacerando um ao outro. Todos recuaram, Germinal e 6 nações igualmente, com medo de serem sugados e dilacerados pela batalha. Que diabos? Esses dois são bestas selvagens. Anxiao não conseguia tirar os olhos da luta. Ambos eram pugilistas com todos os tipos de habilidades e habilidade, tornando sua energia tão densa quanto o concreto. Cada um deles seguiu diferentes disciplinas da classe pugilista. Bennett era tático, pois seu poder era uma experiência de batalha de acumulação. Cada movimento tinha um propósito e era usado no momento perfeito. Por outro lado, o estilo do líder era selvagem, bárbaro e imprevisível, assim como a cor de sua energia. As duas bestas eram claramente mais fortes do que outros super-humanos de alto nível, com múltiplas habilidades de moldagem especiais e altos atributos em comparação com os personagens no mesmo nível. Ambos eram super-humanos de nível de chefe. Não admira que sejam as estrelas deste planeta. Os olhos de Anxiao se arregalaram de repente. Bennett acabou de usar vontade flamejante e aumentou seu dano em 5 vezes. O líder deve ter uma habilidade tão forte quanto a vontade flamejante para bloquear o dano. Lembrando-se da recompensa da missão, a emboscada do traidor, Anxiao estava animado. Ele sabia que muitas missões ocultas poderiam fornecer habilidades poderosas, e essa missão era simples e direta, contanto que ganhassem a luta. Ele teria a chance de obter uma recompensa luxuosa sem gastar muito tempo e pensamentos. Anxiao e seus companheiros estavam lutando contra o inimigo nas laterais, e ele estava calculando a diferença entre ele e o líder. No final, Anxiao concluiu que as discrepâncias entre seus poderes eram muito grandes. Em primeiro lugar, Anxiao já havia travado muitas batalhas e não estava em sua melhor forma. Com apenas vipers sobrando, Anxiao não tinha equipamento e armas suficientes para sobreviver a uma luta frontal contra o líder. Com o número de armas que tenho, posso no máximo conseguir uma troca equilibrada entre mim e o líder, mesmo se tiver um bom desempenho. Bennett não vai permitir que eu faça isso. Anxiao suspirou. Então, se eu tentar ajudar Bennett e entrar em uma situação de 2 contra 1, não poderei superar os danos de Bennett. Bennett também tem vontade flamejante, e o dano é mais nojento do que o meu. Anxiao pensou por um segundo e decidiu que a situação atual era a melhor posição que poderia ser. Se ele deixasse Bennett e o líder continuarem a lutar um contra o outro, mesmo que a luta fosse intensa, eles não perderiam muita saúde, pois ambos poderiam se defender ou bloquear os danos um do outro. Levaria tempo para descobrir quem era o vencedor da batalha, e ninguém de nenhum dos lados tinha a intenção de intervir nessa batalha entre Bennett e o líder. No final do dia, as lendas ainda são lendas. O líder é mais forte do que qualquer um de nós aqui, e apenas Bennett pode detê-lo. Não podemos ajudar Bennett nessa batalha. Tang falou pelo fone de ouvido enquanto controlava o campo de batalha com a tempestade de areia. Bennett era o homem mais forte da época e ninguém podia negar o fato, mesmo que fosse arrogante e orgulhoso de suas próprias habilidades. Esta é uma guerra de desgaste. Estamos em um impasse agora, e os lutadores mais poderosos estão lutando entre si. O resultado desta batalha mudará o curso da guerra, disse Fazar ao lançar um escudo de energia. E todos concordaram em silêncio. Anxiao ouviu as palavras e de repente percebeu que essa era a melhor mudança para ele terminar a outra missão. Se a batalha atual é um impasse, isso significa que eles estão apertando o tempo para eu terminar. De Ultimate Trial. Enquanto eu conseguir um avanço de classe, terei o poder de derrubar o líder. Com tantos ajudantes ao redor e ainda mais inimigos, esta era a chance perfeita de ganhar Trial Points. Além disso, Anxiao encontrou a maneira certa de lidar com a batalha. Os pontos de teste de bônus foram calculados depois que um saiu do combate. Com base na experiência e cálculos anteriores, Anxiao poderia estimar a quantidade de pontos de teste de bônus que ele obteria olhando para o número de inimigos e aliados. Então, se ele tivesse a chance de sair do combate depois de matar inimigos suficientes, ele poderia atingir a marca de 2.000 pontos com os pontos de teste de bônus. A missão principal era derrotar o líder e escapar do cerco, mas não estava em conflito com o término de Ultimate Trial. Anxiao aproveitou a oportunidade e executou seu plano. A batalha foi intensa e os aliados de Anxiao suprimiram a organização Germinal com seu poder de batalha superior. Frequentemente, havia oficiais executivos que se machucavam e, por meio das informações de batalha na interface, Anxiao avistou os oficiais executivos que estavam com pouca saúde e obtinham os últimos golpes nos inimigos, às vezes até roubando mortes de seu próprio companheiro de equipe. Ganhar pontos de teste nunca foi tão fácil antes, e a taxa rapidamente aumentou. Se houvesse jogadores testemunhando essa cena, eles poderiam dizer que Anxiao estava acabando com todas as mortes com apenas um olho aberto. No entanto, os companheiros não eram jogadores. Vendo que Anxiao estava apenas atirando nas laterais, eles pensaram que Anxiao estava exausto e em péssimo estado. Eles pensaram que Anxiao era um assistente poderoso, mas descobriram que ele não tinha onde estar. Os reforços pareciam estar cuidando de Anxiao. Diana, cujo temperamento era tão explosivo quanto seu poder Esper, gritou para Anxiao. Ei, fantasma negro,
Você não está fazendo nada aqui. Apenas deixe os super-humanos conosco e vá lutar contra as tropas normais. Se Black Phantom estivesse em más condições, a solução óbvia seria deixar Anxiao lidar com os lacaios. A sugestão de Diana parecia boa diante dos olhos de todos, mas Anxiao ignorou seu comando e continuou sua missão. O rosto de todos mudou. Seu papel na batalha mudou repentinamente a partir dessa declaração. Se Anxiao desobedecesse aos comandos, isso significava que ele queria ver os outros lutarem com tudo que tinham apenas para protegê-lo. Devemos ser companheiros de equipe e ficar lado a lado para lutar a batalha. Além disso, somos seus reforços, mas você age como se isto fosse um jogo. Toda a equipe parecia irritada com Anxiao, e Diana estava prestes a repreender Anxiao antes de ser interrompida por um ataque inimigo. Ela resmungou em seu coração, ele era um traidor da organização germinal para começar. Tudo que ele sabe é correr e se esconder, preparando as coisas no escuro para desencadear a guerra. Ele realmente é um homem escorregadio e traiçoeiro. Ao mesmo tempo, Anxiao não conseguia explicar nada. Ele teve que matar super-humanos para obter pontos de trilha, e esta foi a única mudança para mudar o rumo da batalha. Lutar contra lacaios era apenas um desperdício de talento, mas seus aliados não sabiam o que lhe estava acontecendo. Assim, ele só podia ficar em silêncio, focar em sua missão e levar todas as reclamações de seus companheiros. A guerra lentamente se aproximou do estágio mais quente. O tempo lentamente se tornou vago na batalha intensa e reforços adicionais chegaram ao palco. Jaros e os outros 3 oficiais executivos se juntaram à luta em equipe. E Anxiao e sua equipe sentiram um aumento repentino na pressão do inimigo. Eles tentaram romper o cerco, mas as táticas nojentas do inimigo lhes negaram a chance de fazê-lo. No final, sua equipe ficou presa na rede arrastão. No entanto, a organização germinal também teve que sacrificar incontáveis soldados e armas para mantê-los retidos. Cadáveres e restos de metal jaziam na areia, sendo lentamente cobertos com vento e a areia soprando. Embora as tropas inimigas não pudessem desferir um golpe devastador nos super-humanos para vencer a guerra, seu poder de fogo era tão irritante quanto um inseto voador, lentamente dilacerando a resistência e a energia dos super-humanos. As gotas de água podem desgastar as pedras, muitos um pouco fazem um micle. No final, os ferimentos começaram a surgir nos aliados de Anxiao, e todos logo se sentiram exaustos. Tang e um invocador esperaram os alvos do inimigo. Um tinha o poder de controlar tempestades de areia, enquanto o outro podia invocar insetos e feras do deserto. Ambos eram excelentes em fornecer controle de multidão para a batalha. Os oficiais executivos da organização germinal separaram com sucesso o invocador da equipe. Eles romperam o escudo de energia de Fazad e o derrubaram com um tiro de foco. O invocador havia quebrado membros e sangue derramado por toda parte. As feras que não estavam mais sob controle fugiram rapidamente da batalha. Todos ficaram alarmados. Uma vez que ferimentos fatais e mortes começaram a ocorrer, isso significou que o ímpeto da batalha lentamente mudou para o outro lado. Era extremamente provável que o inimigo fizesse uma bola de neve na liderança. Anxiao calculou rapidamente seus pontos de teste em seu coração. No início, havia cerca de 50 executivos e mais 20 apareceram. Eu matei cerca de 30 pessoas. E pela diferença entre nossa força e a força deles, eu só preciso de mais 20 pontos de teste junto com o bônus que ganho quando saio de combate para alcançar a marca de 2000. Ao mesmo tempo, Tang, que estava bem ao lado dele, foi atingido por um ataque de campo de força de Geros. Tang se ajoelhou e pressionou o peito. Todos os outros oficiais executivos avançaram contra ele e atacaram, vendo a energia mortal que logo consumiria Tang. Anxiao usou sua repulsão de campo para afastar Tang, e os ataques passaram por seu ombro. Tang escapou da morte enquanto tremia de medo. Ele rapidamente se virou e agradeceu a Anxiao. Obrigado por me salvar. Anxiao acenou com a cabeça e olhou em volta para encontrar qualquer outro alvo. De repente, ele viu o homem vestindo armadura completa com um grande martelo mecânico em sua mão, avançando em direção a um pugilista como um rinoceronte e golpeando o martelo em sua cabeça. Ao mesmo tempo, o oficial executivo devolveu alguns socos e estilhaçou sua armadura torácica. Os dois caíram e cuspiram sangue ao mesmo tempo. Chance. O coração calmo de Anxiao ficou repentinamente animado. Ele instantaneamente acertou o pugilista com Flamingo e acabou com sua vida. Sublinhado. Você causou 964 de dano a Tyron. Ele veio 54. Você matou Tyron. Você ganhou 136.000 experiência. Você recebeu 23 Trial Points. Sublinhado. Eu finalmente entendi. Anxiao tentou suprimir sua emoção e usar toda a energia nas botas eletromagnéticas e no mini equipamento de manobra. Sem pensar 2 vezes, ele correu em direção de onde os inimigos estavam vindo, que era na verdade a área mais fraca e segura, sem olhar para trás. Ninguém esperava que alguém fosse em direção aos reforços inimigos, por isso era a área mais indefesa. Anxiao rapidamente deixou seus companheiros de equipe e imediatamente saiu do combate. Todo mundo ficou surpreso. Ele está tentando escapar sozinho enquanto nos deixa para lutar contra os inimigos. Diana se enfureceu. O líder ainda estava amarrado por Bennett e não conseguia se livrar da luta. Vendo que sua presa estava fugindo, ele ficou puto e gritou: persiga-o. Jaros liderou algumas tropas e perseguiu Anxiao, e a pressão sobre os sobre-humanos das 6 nações diminuiu. Espere, talvez ele esteja tentando desviar as forças do inimigo e criar uma abertura. Tang disse calmamente. Mas se isso falhar, será o nosso fim. Isso é muito imprudente.
Ele deveria ter discutido conosco antes. Depois de fugir do campo de batalha, os inimigos ainda estavam atrás de Anxiao. Anxiao estava avançando como uma luz enquanto contava o tempo antes de seu status estar fora de combate. Depois de fugir por 5 minutos, ele viu outra onda de reforços na frente. Ele estava preso e não havia como escapar. Mas Anxiao sorriu com a boca aberta. O tempo perdido enquanto ele estava escapando finalmente o tirou do status de combate, e a interface atualizou os bônus de trial points que ele ganhou. Sublinhado, de Ultimate Trial, Progresso 2000. Missão de avanço de classe classificado LV60. Aumento de END. 1 END igual 30 e Alt igual 40 stamina. Você obteve a evolução de uma nova forma de vida. Raça detectada, humano baseado em carbono. Amarelo, prosseguindo para o caminho de evolução aleatório. Concluído. Escolha uma das 5 opções como sua espécie de evolução. Aviso. A ação não pode ser revertida. Por favor, escolha com cuidado. Apêndice. Guia do caminho de evolução. Yeti. 78% de compatibilidade. Manugiantes. 64% de compatibilidade. Magica. 81% de compatibilidade. Humanos espaciais tipo I. 97% de compatibilidade. Vida energizada elementar. 31% de compatibilidade. Escolha recebida. Prosseguindo. Evolução concluída. Você ganhou uma especialidade de corrida, rebanho adaptável. Você aprendeu uma habilidade, maquinário, última postura. Capítulo 262. O som de marteladas. Cada avanço de classe era uma ascensão de status de vida. O ELV60 recebeu uma grande atualização de status entre todos os outros níveis de avanço de classe, uma vez que era o limite entre a versão 1.0 e a versão 2.0. Os efeitos dos avanços de classe foram baseados na experiência acumulada, e a forma de vida experimentou sua primeira evolução. O caminho da evolução não era totalmente aleatório, mas dependia da corrida inicial escolhida pelo jogador. Por exemplo, os caminhos da evolução humana baseados em carbono eram geralmente todos em formas humanas. A cadeia de evolução nem sempre era certa, e alguém poderia ter milhões de possibilidades para sua evolução. A compatibilidade determinou a volatilidade da aleatoriedade do status da evolução. Quanto menor a compatibilidade, mais aleatórios serão os efeitos da evolução, semelhante a jogar uma moeda onde se pode obter uma evolução poderosa, enquanto é possível obter efeitos desastrosos. Por exemplo, o organismo de energia básica pode mudar diretamente a estrutura corporal de um ser humano, abandonar a carne e o sangue e se tornar um corpo feito de pura energia. Por outro lado, se a compatibilidade era alta, isso significava que o caminho de evolução era mais lógico. Anxiao escolheu humanos espaciais tipo I. Tinha quase 100% de compatibilidade, já que os humanos espaciais eram a espécie humana mais comum na galáxia. A corrida ficou famosa por sua rápida adaptação ao novo ambiente com a característica única, rebanho adaptável. A resistência de debuff, a resistência física e a resistência mental aumentaram em 10%. Todas as raças tinham especialidades diferentes. Uma vez que os efeitos de evolução ocorressem, seria uma grande atualização de status, onde cada corrida teria um foco diferente no status em que melhorou. Galaxy continha milhares de raças e, a partir desse passo em frente, todos os jogadores começaram a moldar suas próprias características únicas que eram distinguíveis dos outros. Comparado com as outras 4 opções, o humano espacial tipo I era o mais comum. Foi uma atualização completa, então não havia muita exclusividade. No entanto, com maior resistência e adaptabilidade, as evoluções vindouras teriam uma gama mais ampla de escolhas. O processo de evolução não pôde ser revertido, e foi por isso que Anxiao se lembrou claramente da árvore da evolução. E os humanos espaciais tipo I foram a melhor evolução inicial em sua mente. Então ele fez sua escolha sem pensar 2 vezes. Super-humanos podem se tornar fortes através do processo de evolução, e o mesmo vale para NPCs. Porém, por não possuírem interface, não puderam escolher o caminho de evolução. Anxiao respirou fundo. Sentia dor em seus ossos, músculos e em todas as outras partes de seu corpo. Anxiao mordeu a língua e tentou absorver toda a dor da evolução. O processo de evolução foi angustiante e um jogador poderia sentir menos diminuindo a intensidade da dor. No entanto, toda a dor que Anxiao estava sentindo era 100% real. Felizmente, a dor não durou muito. Ele desapareceu rapidamente e Anxiao de repente teve uma nova perspectiva do mundo. Os inimigos estavam se aproximando rapidamente e Anxiao não teve tempo de investigar as mudanças em seu corpo. Ele usou freneticamente todas as atualizações e sua interface e usou 74 milhões de pontos de experiência. Mecânico de anel magnético, instantaneamente passou do nível 5 para o nível máximo. Sublinhado, mecânico do anel magnético, LV.15, max, mais 180 energia, mais 2 dis, mais 1 fim, mais 4 INT, mais 4 pontos de atributo livre. Sublinhado. 1/3 dos 200 milhões de pontos de experiência foram gastos em um piscar de olhos. À medida que o nível de habilidade aumentava, mais recursos eram necessários para elevar o nível da habilidade. Claro, os benefícios corresponderam à despesa e, com um upgrade de 10 níveis, sua energia aumentou em 810 e o ponto de atributo de energia atingiu 3070. Os pontos de atributo de energia ultrapassaram o benchmark de nível 8 de 3000 pontos, e Anxiao obteve outra atualização adicional em seus atributos. Anxiao de repente sentiu uma onda de energia fluindo por seu corpo. Ele atingiu o LV70, rompendo o limite superior do nível da versão 1.0. Ele era o único sobre-humano no planeta Aquamarine que estava acima de LV60. O atributo foi um aprimoramento nas habilidades de salto. Sublinhado.
111 STR, 185 DEX, 159 END, 321 INT, 21 MIS, 14 graus Celsius. H.A. 1 look. Pontos de atributo livre, 40. Pontos potenciais, 72. Saúde, 7.980. Vigor, 9.580. Energia, 3.070. LV.8. Classificação de energia, 3.275 ONA. Grau, C. Você está qualificado para ser o guerreiro explorador do espaço, sublinhado. A força geral aumentou em mais da metade do meu status anterior. Os pontos de saúde eram 4.300 antes da evolução e agora tenho quase o dobro desse número. Além disso, a relação de troca de endurance para EALT Points aumentou de 1,20 para 1,30. Depois de todas as atualizações e subidas de nível no status, os 4 atributos importantes aumentaram em cerca de 30 ou 40 pontos. Ele rapidamente calculou seu poder de combate e não usou os 40 pontos de atributo livre. Em uma batalha imprevisível, ele pode se adaptar rapidamente a diferentes situações, adicionando pontos de atributo. Anxiao se levantou e se virou para Geros e as tropas. Seus olhos eram afiados, frios e mortais. Prepare-se para sua morte, organização germinal. As tropas chegaram na frente de Anxiao e Geros rugiu: bloqueiem todas as rotas de fuga. Não o deixe escapar. Ele então disparou seu campo de força em direção a Anxiao. Bang! O chão explodiu com um buraco. Anxiao se esquivou do ataque com facilidade e estava muito mais rápido e ágil do que antes. Ele investiu na frente de Geros e usou suas lâminas divididas de corrente magnética composta. A habilidade soprou um vento violento com tanto poder que instantaneamente rompeu o campo de força de defesa como se fosse uma faca cortando um bolo. Deng. Após um flash de luz, Geros repentinamente perdeu a visão e sentiu que havia perdido o controle de seu corpo. A dor explodiu em seu corpo e ele sentiu as lâminas afiadas afundarem em sua carne. Ele já havia pressentido o que aconteceria com seu corpo. Seus olhos haviam perdido toda a esperança. Não. As 9 lâminas perfuraram o corpo ao mesmo tempo, e o corpo de Geros estava cheio de buracos com respingos de sangue por toda parte. As lâminas cortaram os músculos e tendões, e Anxiao deu uma cabeçada no último campo de força desesperado criado por Geros e bateu em sua cabeça com toda a força. Com apenas um movimento, Anxiao eliminou o poderoso e problemático executivo sênior. O papel de predador e de presa instantaneamente mudou naquele momento. Anxiao olhou em volta para os soldados surpresos, como se ele fosse o lobo que iria caçar todos. No campo de batalha principal, a luta ainda estava acontecendo. Todos tinham sua atenção voltada para a área para onde Anxiao havia fugido, curiosos sobre o resultado. De repente, os sons de explosão vieram daquela direção e todos olharam. O que está acontecendo? Ele escapou? Eles estão lutando agora? Todos tentaram adivinhar o que aconteceu. Então eles viram um pequeno ponto que estava vindo em sua direção. À medida que o ponto se aproximava, eles reconheceram que era Anxiao. E todos os inimigos que haviam ido atrás dele não estavam à vista. Se ele já escapou, por que está voltando? Tang perguntou confuso. Diana disparou outras 2 chamas explosivas e quase não recuperou o fôlego. Ele provavelmente voltou correndo para cá porque não consegue lidar com os inimigos. Ila, que ficou em silêncio o tempo todo, disse de repente: seu sinal vital está diferente de antes. Em sua percepção Anxiao era tão brilhante e quente como o sol. Ela nunca tinha visto ninguém com um sinal vital tão forte. Ela também sentiu outra mudança sutil, mas não sabia o que era. A mudança sutil foi a evolução da raça pela qual Anxiao havia passado. Então ela naturalmente não tinha ideia. Onde está Geros? O líder dispensou alguma atenção da batalha. Foque o fogo no zero. Não o deixe fugir da minha visão. As tropas mudaram seus alvos e moveram a mira bem em cima de Anxiao. No entanto, Anxiao acelerou de repente e disparou através da força inimiga como um raio. Ele pegou metralhadoras do chão e atirou no inimigo com uma mira perfeita. Com cada tiro, havia pelo menos um homem que caiu no chão. Anxiao avançou e atacou os oficiais executivos que cercavam seus aliados sem dizer nada. Bang bang. Como se meteoros caíssem do céu. Os oficiais executivos foram todos espalhados pelo poder de fogo de Anxiao. Anxiao lutou contra o inimigo com uma força esmagadora, e ele era claramente um homem diferente em comparação com seu desempenho anterior. Os veteranos das 6 nações foram aliviados da pressão e encararam o corajoso engajamento de Anxiao com o inimigo. Havia apenas 2 palavras para descrever essa cena: supressão completa. Acho que ele tentou economizar um pouco de energia e voltar ao estado normal. Depois de exaurir o inimigo durante a perseguição, ele voltou atrás e mostrou a verdadeira força. Tang pensou que entendia o plano de Anxiao. Todos os outros assentiram, e todas as suas dúvidas em relação a Anxiao se dispersaram como poeira. Diana também reprimiu seu ódio por Anxiao e disse: bem, ele poderia ter nos contado de antemão. Depois de assassinar todos os oficiais executivos, Anxiao mudou-se em direção à batalha entre Bennett e o líder. O líder viu Anxiao e deu um forte ataque a Bennett. Bennett recuou e a luta parou. Ei bem, você fez bem, mas a cabeça dele pertence a mim. Anxiao deu um tapinha no ombro de Bennett e disse: esta é a batalha de rivais. Vocês. Bennett tinha um bom senso da força das pessoas. Ele sabia que Anxiao era forte, mas agora, ele não podia ver através da força de Anxiao como se ele estivesse olhando para o lago sem fundo. Olhando Anxiao diretamente nos olhos, Bennett não respondeu e se afastou para lutar em outra batalha. Ele confiava em Anxiao para vencer o líder. Se Anxiao queria lutar contra o líder, ele deve ter se sentido confiante. Era uma confiança que não precisava de explicação. Os olhos do líder ardiam em chamas azuis. Bennett estava protegendo você, e agora você veio aqui para lutar contra mim, só porque ele desperdiçou um pouco da minha energia.
Você acha que pode me vencer agora? Ah, bom, muito bom. Mesmo se eu não estiver em minhas melhores condições, ainda vou matá-lo com facilidade. Vamos entrar nisso então? Você não está esperando por este dia há tanto tempo. Anxiao ergueu o braço e disparou uma bala bem no líder. O líder fez uma garra com a mão e lançou uma onda de choque violeta que diminuiu a velocidade da bala. O líder dominou várias técnicas avançadas na aula de pugiliste. Com a explosão da onda de choque e chamas físicas, ele era forte tanto no ataque quanto na defesa. As informações do líder apareceram na interface. Ele tem 81% de sua saúde. Os olhos de Anxiao piscaram. O líder e Bennett estavam no mesmo nível. E o líder havia perdido apenas uma pequena quantidade de saúde, o que significava que Anxiao ainda poderia tirar 60% de sua saúde. Diana, Tang e o resto dos soldados observaram atentamente a luta e se preocuparam com Anxiao. Bennett era considerado o homem forte do lado deles, e eles confiavam em Bennett para lidar com o líder. No entanto, a suspeita deles aumentou quando Anxiao enfrentou o líder, pensando que Anxiao não tinha capacidade de suprimir o líder. A luta foi intensa e vários poços foram criados pela luta. Cada um era inimigo mortal do outro, e cada movimento era preenchido com a intenção de matar, como se fossem duas feras lutando uma contra a outra. Nenhum deles tentou se esquivar do ataque e apenas se concentrou em acertar os ataques no oponente. Anxiao usou todas as armas e maquinários à sua disposição para diminuir a saúde do líder, incluindo o Sword Flamethrower, o rifle de atirador fantasma, as lâminas divididas de corrente magnética composta e a bomba sônica. O líder era um pugilista, então Anxiao estava em desvantagem ao lutar em combate fechado. No entanto, com o rápido crescimento de atributos e status, além de upgrades para Viper, sua resistência e destreza eram muito maiores do que as do líder. Portanto, mesmo que Anxiao carecesse de técnicas de pugilista e habilidades de combate corpo a corpo, ele ainda poderia obter vantagem com suas estatísticas e atributos. Não havia uso para táticas. Anxiao deu uma olhada nas informações da batalha e pensou. Ele tem muitas habilidades fortes que causam danos de penetração na armadura e também desgastam a defesa do inimigo. Além disso, ele tem muitas habilidades que podem refletir danos. Ele deve ter usado essa morte para bloquear os golpes poderosos de Bennett. Os dois homens continuaram se enfrentando. Anxiao estava concentrado e não entrou em pânico. Ele calculou as habilidades, saúde e outras informações de batalha em sua mente. Ele já havia sido um nivelador de potência profissional, então tinha muita experiência. É preciso entender a mecânica e os cálculos para se tornar um mestre. A barra de saúde para um personagem LV70 era muito maior do que o líder, e com Viper, ele sabia que a melhor chance para vencer essa luta era usar força bruta para passar. Mesmo que Anxiao pudesse apenas realizar um ataque em troca de 3 ou 4 ataques do líder, ainda assim valeria a pena. A saúde do líder diminuiu lentamente, mas Viper estava à beira da destruição. Com várias rachaduras e amassados, a durabilidade do traje era quase zero e seria quebrado após mais 1 ou 2 golpes. Os chips carregados nos trajes foram todos estilhaçados e as lâminas divididas de corrente magnética compostas foram transformadas em sucata. O tanque de combustível dos Sword Flamethrower estava vazio e não havia mais munição para o atirador. A tela de batalha estava rachada e a energia estava quase esgotada. Em outras palavras, Anxiao não tinha mais armas para usar e esse era o pior cenário possível para um mecânico. Eu finalmente posso quebrar seu terno. Sem esta carapaça de tartaruga, não tem como ele lutar mais comigo. Vendo que seu sonho finalmente havia se realizado, o líder mal podia esperar e deu um golpe final no traje enquanto rasgava. Rachadura. O som penetrou nos ouvidos das pessoas. O Viper danificado de repente lançou uma luz brilhante e voltou com força total. A durabilidade originalmente vazia foi restaurada para 50%. A energia do traje também se reabasteceu misteriosamente. Maquinário, última posição. Quando a durabilidade de uma máquina era inferior a 10%, usando 500 pontos de energia, era possível fazer uma máquina restaurar de volta 50 a 80% do status. Quanto maior a qualidade e mais complicado o maquinário, menor será o tempo de efeito da habilidade. O atributo de inteligência de alguém também afetou a duração da habilidade. Após a duração, o maquinário se autodestruiria. Essa habilidade era equivalente a Battle Last Stance. Anxiao já havia preparado isso como seu truque final. Aproveitando a oportunidade enquanto o líder ainda estava surpreso, Anxiao acertou o punho bem no rosto do líder. O líder caiu para trás e rolou no chão, e a máscara começou a rachar. Ele tentou se levantar, mas de repente sentiu uma força enfraquecedora puxando seu corpo para baixo. O líder havia travado uma batalha tão intensa que não percebeu que seu status estava caindo em um ritmo anormal. Ele tinha ferimentos por todo o corpo. Ei, você aí? Pode me emprestar sua arma? Anxiao olhou para o pugilista mecânico em meio à poeira. O homem hesitou por um segundo e, com o corpo ferido, jogou o martelo de energia para Anxiao pegar. Depois de pegar o martelo, uma força mecânica azul escuro cobriu o martelo e Anxiao ativou a vontade flamejante, que tinha acabado de esfriar. Anxiao girou o pesado martelo e os pequenos reforços na cabeça do martelo deixaram uma curva no ar. Anxiao bateu com o martelo bem no rosto do líder enquanto ele tentava se levantar. Estrondo. Alvo. Como uma bola de beisebol sendo atingida por um taco, o líder voou algumas centenas de metros e atingiu 3 veículos ao longo do caminho. No ar, a máscara se quebrou em pedaços e caiu no chão. Capítulo 263. Um rosto desconhecido. A areia soprava com vento como se o mundo estivesse coberto por um pano fino. À medida que as areias caíam no chão, tudo lentamente se tornou claro. No vento violento,
A sombra de um homem levantou-se com dificuldade, ajoelhando-se no chão. Tic-tac, tic-tac. O sangue escorria do canto de seus lábios. O líder cobriu o rosto e se levantou com dificuldade. Nesse momento, a atmosfera congelou. A batalha inteira olhou para o líder como se houvesse um cessar-fogo temporário. O líder da organização germinal sempre usava uma máscara de metal preto. Quase ninguém, mesmo incluindo pessoas da organização germinal, conhecia sua verdadeira identidade. Para ter a habilidade de liderar uma força tão poderosa, o líder deve ser um homem com uma formação bem conhecida. Todos os países tinham muitas suposições sobre a verdadeira identidade do líder e pensavam que, como a organização germinal havia sido criada durante a Antiga Era, a suposição mais plausível era que ele era uma lenda da Antiga Era que mudara de aparência. Han Xiao também olhou para ele. Nenhum jogador em suas vidas anteriores foi capaz de descobrir a identidade do líder. Então ele estava tão curioso quanto o resto. O líder baixou a mão, e o rosto que se apresentou diante dos olhos de todos era um rosto distorcido com múltiplas cicatrizes, como se houvesse insetos rastejando sob a pele. As cicatrizes pareciam ser um arranhão profundo deixado por uma fera. Mais importante ainda, era um rosto desconhecido. Embora sua aparência fosse terrível, o contorno do rosto ainda era reconhecível. Han Xiao estava confiante de que não tinha visto esse rosto quando olhou para a inteligência na Darknet. Ele olhou para Bennett e os super-humanos das 6 nações e todos ficaram confusos. Ninguém reconheceu o líder. Bennett franziu o senho. Ele era uma lenda da Era Antiga e ainda se lembrava de inúmeras lendas da época, incluindo aquelas que morreram em batalha ou de velhice. No entanto, ele não conseguia reconhecer o rosto do líder. Havia apenas 3 possibilidades. Primeiro, o líder também usava uma máscara na Era Antiga. Em segundo lugar, ele mudou sua aparência para esconder sua identidade. Terceiro, ele não tinha sido um homem poderoso durante a Antiga Era e permaneceu sob o radar durante esse tempo. Com sua aparência revelada, o líder não mostrou nenhuma expressão como se não pudesse se importar menos. Ninguém pode reconhecê-lo, essa máscara apenas tenta esconder o rosto aterrorizante para não diminuir o moral dos soldados. Han Xiao franziu a testa. Bebês chorariam vendo o rosto do líder. Se ele não usasse uma máscara, provavelmente traria um debuff de apóstrofo 20 moral militar. A batalha não acabou, deixando as perguntas para trás. Han Xiao foi para o ataque, balançando seu martelo de batalha mecânico com apenas 30 segundos antes de Viper quebrar. Bang bang bang. O punho coberto com energia roxa colidiu com o martelo, e o som do metal colidindo nunca parou. Os olhos do líder eram picantes e mortais, e ele rapidamente viu o mau estado do traje mecânico. Contanto que ele possa arrastá-lo por tempo suficiente, o traje se estilhaçaria, e isso seria o fim de qualquer mecânico. Defender. O líder mudou para uma posição defensiva e recebeu todos os golpes diretos de Han Xiao. Sob os ataques pesados, o líder não vacilou e ficou duro como pedra. O corpo imóvel e o martelo inquebrável chocavam-se cada vez com mais intensidade, e o vento criado pelo impacto soprava as areias como uma onda. Clink, clink. Depois de 30 segundos, Viper de repente fez um som estranho, e pedaços de componentes e chips se estilhaçaram como uma flor murcha. O traje mecânico estava quebrado. Han Xiao revelou seu corpo real. Sim, o líder gritou, e ele voltou à ofensiva em um instante. Toda a energia economizada em seu corpo viajou para o punho e acertou o estômago de Han Xiao. Além da habilidade de penetração da armadura, o impacto atingiu diretamente a carne de Han Xiao. Bang, rong. Um atacado criou 2 sons. Primeiro foi o punho atingindo o corpo. Então o impacto passou pelo corpo de Han Xiao e criou outro som explosivo quando a energia deixou o corpo de Han Xiao pelas costas. O segundo som explosivo foi quase alto o suficiente para ensurdecer todos os presentes, deixando uma marca em forma de cone na areia atrás de Han Xiao. Sob uma força tão poderosa, Han Xiao mal se moveu. Ele nem deu um passo para trás e absorveu todo o impacto. Como você, o líder não conseguia acreditar no que via. Como um mecânico poderia bloquear um soco com o próprio corpo? Então, uma sombra apareceu acima da cabeça do líder, e o martelo começou a bater novamente. O líder tentou bloquear o martelo com os braços, mas uma dor repentina percorreu seus braços, e seu corpo afundou no chão até que a areia cobrisse seus joelhos, como se ele fosse um prego sendo cravado no chão. As pupilas do líder refletiam a sombra de um homem com uma energia densa. Era mais denso do que sua própria energia como pugilista. Por quê? O líder rangeu os dentes. Então de repente ele percebeu o que tinha acontecido. Você quebrou esse limite? O avanço de classe a cada 20 níveis sempre foi um gargalo para NPCs, que não tinham uma interface. Eles não conseguiram ultrapassar facilmente o limite, pois não conseguiram terminar nenhuma missão. Portanto, a única maneira de obterem uma ascensão de classe era com muito trabalho e sorte. Entre os principais super-humanos do planeta Água Marinha, não houve nenhuma notícia de que alguém tivesse conquistado o gargalo e alcançado o próximo estágio. Era quase impossível para eles obterem o próximo nível. O sonho e a sede de uma ascensão de classe que ele mais desejava aconteceram com a pessoa que ele mais odiava no pior momento possível. Isso é destino. A palavra continuava soando em seus ouvidos como uma vitrola quebrada. Coma meu pisão de batalha. Han Xiao gritou aleatoriamente um nome de habilidade e acertou o martelo na cabeça do líder. Sem o Viper, Han Xiao perdeu o bônus de bônus e o dano em seus ataques. Além disso, ele havia acabado de usar toda a sua munição. A única coisa que lhe restou foi o martelo mecânico e, superficialmente, parecia que ainda seria uma batalha difícil. No entanto, com a nova força, destreza e resistência, seu status estava em outro nível em comparação com o pugilista de nível LV60 Boss. Além disso, o líder já estava gravemente ferido com apenas 37% de seus pontos de saúde restantes. Uma vez que os pontos de saúde chegassem abaixo de um certo ponto, todo o debuff começaria a funcionar e diminuiria lentamente sua força
força de combate. A diferença de poder entre os dois homens não mudou muito depois que o Viper quebrou. Han Xiao ainda poderia lidar com o líder e salvar o mundo. Vendo isso, o líder já desanimava. Junto com sua condição ruim, ele não tinha como reagir. Ele continuou sendo esmagado pelo martelo enquanto o sangue espirrava ao redor. Por outro lado, o sobre-humano das 6 nações não conseguia acreditar no que viam. Em sua mente, a única pessoa que poderia lutar contra o líder era Bennett, e ninguém havia pensado que esse homem seria Han Xiao. Bennett era sem dúvida o homem mais forte, o único que poderia enfrentar o líder cara a cara. Mesmo assim, Han Xiao golpeou o líder com facilidade, sem sofrer muito dano além de um terno quebrado. Eles testemunharam todo o processo de Han Xiao espancando o líder. Não foi nenhuma emboscada nem ataque furtivo, foi uma luta honrada e direta, sem nada a esconder. Isso também significava que Han Xiao estava em outro nível em comparação com Bennett. Quem foi Bennett? Ele era o homem mais forte de todo o planeta. O desempenho de Han Xiao pode livrar-se do mais forte do título. Ele era agora o sobre-humano mais forte em todo o planeta. O impasse da batalha intensa foi quebrado por Han Xiao quando ele assumiu o campo de batalha. O temperamento de Diana era tão explosivo quanto seu poder. Ela quase jogou uma bola de fogo em Bennett e perguntou: ele é realmente tão forte? Porque ele precisava do nosso apoio. Esse sentimento não pode estar errado. Ele acabou de ultrapassar o limite nesta batalha. Os olhos de Tan Tang piscaram. Choque e ciúme lentamente surgem nos rostos da multidão. Vendo que o líder estava sendo derrotado, o moral da organização germinal caiu e, logo, os inimigos entraram em pânico. Bang! Outro martelo caiu em cima do peito. O líder cuspiu mais sangue em Han Xiao. O líder rugiu de repente com o sangue na boca. A energia violeta tornou-se densa novamente e estava viva como chamas ardentes. Han Xiao pensou que o líder iria usar sua habilidade final. Ele segurou o martelo à sua frente e se preparou para um ataque. Mas no segundo seguinte, o líder se virou e correu o mais rápido que pôde. Ele usou sua energia como um impulsionador e correu como um míssil sendo lançado. Depois de correr por 200 metros, ele se dirigiu a uma base e sua energia morreu. Todo o seu corpo estava sem forças e desabou na areia com sangue escorrendo do nariz e da boca. Com aqueles ferimentos graves, ele não aguentou mais os ataques de Han Xiao. Por mais zangado que o líder estivesse, ele precisava escapar. Ele fugiu. Ele admitiu a derrota. Han Xiao verificou rapidamente as informações da batalha. O líder tinha apenas 14% de seu HP restante e estava enfraquecido. A obtenção de 60% de seu HP foi alcançada. Capítulo 264. O momento histórico. O líder havia sofrido ferimentos graves e isso fez com que as forças germinais entrassem em colapso instantaneamente. Algumas tropas correram para cercar e proteger o líder, enquanto outras ainda estavam atoladas em uma batalha. Os especialistas das 6 nações aproveitaram a oportunidade para concentrar o fogo em um único local e criaram um buraco na formação germinativa. Entra no carro. Tan Tan gritou. Os carros estavam prestes a passar por Han Xiao, e essa era a melhor chance de entrar no carro. Han Xiao deu uma olhada em direção ao líder e viu que ele estava bloqueado por várias linhas de guarda-costas. O líder ainda tinha 14% de sua saúde restante, e com as tropas ao seu redor, não seria fácil para Han Xiao matar o líder em um curto período de tempo. Vendo como seus aliados estavam prestes a escapar com sucesso das forças germinais, atrasar mais poderia fazer com que eles fossem cercados mais uma vez. O próprio Han Xiao realmente não se importava com isso. Com sua força atual, ele poderia assolar o exército germinal que estava à beira de se separar com facilidade. No entanto, além de Bennett, todos os outros membros da equipe que compareceram sofreram ferimentos e podem surgir baixas se eles continuarem lutando. Han Xiao já havia sido seu alvo de resgate, mas agora, ele se transformou em alguém que precisava protegê-los. Han Xiao não sabia se deveria rir ou chorar com isso, mas tomou a decisão lógica em um breve momento. A missão, Titraitor Zambush, já está concluída e meu trabalho está feito. Tudo o que tenho que fazer agora é transmitir as informações confidenciais às 6 nações e deixá-las se preocupar com o resto. Ele decidiu não dar o golpe final, pois isso realmente não importava para ele neste momento. Quando os carros estavam prestes a ultrapassá-lo, uma das portas se abriu e Han Xiao saltou rapidamente a bordo, deixando as tropas para trás na poeira. As tropas germinais foram completamente deixadas para trás desta vez, lentamente se tornando manchas no horizonte. Está feito. Han Xiao finalmente soltou um suspiro profundo. O líder não teria mais chance de detê-lo agora. Esta foi uma experiência verdadeiramente estimulante. Desta vez, ele resgatou a Auraíla do quartel-general do Germinal, roubou conhecimento mecânico avançado de seu laboratório e até conseguiu um monte de informações cruciais de guerra. Matar sua fuga e revelar sua identidade também cimentou sua posição como uma lenda no planeta, além de aumentar ainda mais sua reputação entre os jogadores. Ele ultrapassou o limite da versão 1.0 depois de matar incontáveis executivos de alto escalão da Germinal e até mesmo espancar o próprio líder, obtendo o sorteio de 2 das habilidades do líder. Embora ele tenha enfrentado um perigo infinito ao longo do caminho, a recompensa fez com que tudo valesse a pena. Han Xiao pensou em algo e de repente olhou para o líder germinal da janela do carro. O líder estava trêmulo em uma duna de areia distante, com sua figura agora fraca balançando ao vento. O olhar de Han Xiao e do líder travou um no outro, apesar da longa distância. O líder estava sem expressão. Ele reuniu todos os seus recursos desta vez, mas acabou sem nada para mostrar. No entanto, em vez de ficar furioso com isso, tudo o que Han Xiao viu nos olhos do líder foram emoções conflitantes de dor, desânimo e até mesmo uma sensação de alívio e cansaço. Era como se ele tivesse esgotado toda sua vontade
vontade e não tivesse mais energia para soltar sua fúria. Han Xiao ficou um tanto confuso e ficou curioso sobre esse personagem, liderando a organização germinal para derrubar as poderosas 6 nações. Por que ele fez tudo isso? Que tipo de pessoa ele era? Ambicioso, cruel, imoral? Apesar de sua adversidade de longa data com o líder, Han Xiao mal sabia sobre seu inimigo. Oh, certo, eu nem sei o nome dele. Han Xiao mais uma vez focou seu olhar no líder, e o líder também encontrou seu olhar à distância. Naquele instante, foi alguém que pressionou o botão de pausa e até o próprio tempo parou. O olhar entre os dois parecia quase uma pintura parada. Este foi o primeiro contato cara a cara de Han Xiao com o líder. Ponto. E também o último. Mais tarde, os lutadores do Six Nation presentes descreveriam essa cena e a vazariam para todo o mundo. Depois que a guerra terminasse, quando cada nação estivesse se reorganizando, eles descobririam que esse foi o ponto de virada da guerra. O olhar fixo entre Zero e o líder germinal se tornaria um momento histórico e seria registrado na história do planeta Água Marinha. Ponto. A lua iluminou a noite e as estrelas foram espalhadas por todo o céu. O mar astral iluminou-se deste lado da colina, e nem mesmo a iluminação artificial foi necessária noite adentro. Os 3 carros estavam estacionados no topo de uma colina escondida no meio de uma pequena floresta. Os motores foram desligados e o silêncio tomou conta do ambiente. Todos pegaram seus carros e se espalharam para cuidar da própria vida. Alguns mastigavam suas rações, alguns cuidavam de seus ferimentos e outros conversavam trivialidades. Após o intenso combate ao longo do dia, eles decidiram passar a noite ali para descansar. Passar pelas planícies à frente deles os levaria à fronteira entre as 6 nações e a zona de guerra de Germinal. Germinal tinha controle limitado sobre esta área, e não era nada comparado às forças que enxameavam ao redor do quartel-general. As forças que os perseguiram e emboscaram anteriormente sofreram pesadas baixas e realmente não houve mais ameaças à equipe. Han Xiao finalmente teve algum tempo para entender as mudanças que obteve com a evolução de sua raça. Ele observou seu corpo sob o suave luar. Sua pele ainda estava amarela, mas havia algumas pequenas mudanças. Depois de pequenas mudanças em seu DNA, seu corpo ficou ainda mais bem proporcionado e seus membros pareciam ter crescido mais. Ele também sentiu que havia se tornado mais bonito ao se olhar no espelho. Sim, definitivamente, não apenas minha imaginação. Tipo e espaço humano. Tinha alta compatibilidade com seu corpo. Esta era uma raça de humanos que se adaptou para viver no espaço e foi exposta a uma variedade de tipos diferentes de radiação, bem como aos ambientes do planeta ao longo dos anos. Essa era uma raça que seguia estritamente as leis da evolução, e quem não conseguia se adaptar naturalmente não conseguia sobreviver. A lógica por trás era semelhante a como os humanos na Terra evoluíram para diferentes raças, asiáticos, caucasianos, africanos, etc. Todas as diferenças vinham dos diferentes ambientes de vida. Os humanos espaciais tipo I também começaram como os incontáveis humanos normais no universo, mais comumente reconhecidos por outras raças alienígenas como macacos de carbono, parasitas, Stars B furtivos, criaturas orgulhosas, racistas, não deliciosos, etc. Devido à dureza do espaço, os humanos espaciais tipo I tinham corpos muito mais fortes. Eles tinham uma estrutura corporal mais perfeita e seus órgãos podiam funcionar com uma capacidade superior. Se humanos normais fossem comparáveis a folhas finas de papel, seriam como borracha, muito mais difíceis de quebrar. Claro, o corpo ainda parecia mais ou menos com um humano normal. Não havia nada como pele verde ou dentes mais longos. Os caminhos de evolução de cada raça e espécie eram muito rastreáveis. Organismos baseados em carbono não poderiam se tornar subitamente formas de vida mecânicas. Aqueles que evoluíram ou sofreram mutação para ter potencial para utilizar a energia vital eram comumente conhecidos como portadores da verdadeira alma. A maioria das espécies pensantes tinha o potencial de desenvolver esse poder. Embora um ser humano normal tenha muitos caminhos de evolução a escolher para seguir, quanto mais um evolui, mais severos se tornam os requisitos para evoluir novamente. Um espaço humano tem menos opções de evolução, pois geralmente há apenas um caminho principal, mas com mais evoluções, a compatibilidade também aumentará. Todas essas raças extremamente poderosas requerem alta compatibilidade e também têm um maior potencial. Han Xiao acenou com a cabeça. A evolução foi um processo em etapas. Ganhar um poder massivo logo no início significaria, naturalmente, perder mais tarde. Somente caminhando por uma estrada mais larga ele teria mais opções no futuro. Também foi importante o quão bem o caminho da evolução funcionou com sua classe. Como ele não precisava ir para aquelas raças só de músculos e sem cérebro, a evolução, humano espacial tipo I, era muito adequada para Han Xiao. Posso muito bem terminar de lidar com a emboscada do traidor, agora. Han Xiao esfregou as mãos e estava cheio de expectativas como um velho jogador. Ai, era mais como a empolgação que se sente ao receber seu pagamento. Sublinhado, a emboscada do traidor foi concluída. Você obteve sorteio para 2 das habilidades do líder germinal. Começando o sorteio. Sorteio completo. Escolha 2 das 5 habilidades a seguir. 1. Artes marciais avançadas. Talento. Diminui o consumo de energia em 30% ao usar as habilidades do pugilista e aumenta a produção de dano em 15%. 2. Ataque venenoso. Habilidade do tipo assassino. Ataque rápido como uma cobra e dê 4 a 7 golpes consecutivos em seu oponente. O primeiro golpe causará 41 a 59 de dano bônus, e cada golpe seguinte causará 5% a menos. 3. Repelir.
Espinhos, habilidade, use sua energia para absorver 30% de todos os ataques recebidos. Se for uma batalha corpo a corpo, reflita a mesma quantidade de dano absorvido de volta para seu oponente. Usa 300 de energia, 500 de resistência e esfria em 110 segundos. 4. Punho de ferro, talento. Ataques com as mãos nuas aumentam o dano em 7% e a chance de bloqueio aumenta em 3%. 5. Corpo de aço, talento. Imune a danos reais. Sublinhado. Infelizmente, o Luquialo não foi um dos empates. Ele não está com ele, ou minha sorte está muito ruim. Anxiao balançou a cabeça. O líder tinha várias dúzias de habilidades diferentes e as chances de conseguir algo bom com apenas 5 empates eram realmente muito baixas. Então, Anxiao não ficou tão desapontado. O líder era um pugilista, então a maioria das habilidades desenhadas tinha algo a ver com artes marciais. Ele foi capaz de escolher 2 das 5 habilidades para si mesmo. Isso é ótimo. É uma capacidade de moldagem. Os olhos de Anxiao brilharam. As habilidades de moldagem eram únicas por serem muito poderosas, específicas e absolutas, como no caso da imunidade a danos. Isso era exatamente o que Anxiao estava procurando. Corpo de aço era basicamente um modelo boss. Isso o tornaria imune a ataques que causam danos verdadeiros. Isso reduziria muito a chance de acidentes, e seria muito difícil morrer com um único tiro. Por exemplo, sem essa habilidade, alguém com uma habilidade semelhante à vontade flamejante, que poderia causar danos reais, teria representado uma grande ameaça para Anxiao. No entanto, com corpo de aço, esse perigo foi completamente negado. Como o próprio Anxiao fez muitos ataques explosivos, ele conhecia muito bem os prós e os contras dos danos verdadeiros. Ele escolheu Repel Thorns, porque não tinha outra escolha melhor entre os empates restantes. Os outros eram todos pugilistas. Quando ele se lembrou da luta anterior entre Bennett e o líder deve ter usado essa habilidade para tancar o soco quíntuplo de dano quebrado de Bennett. Quando Anxiao pensou no líder novamente, ele não conseguiu apagar seu interesse neste personagem principal do enredo. Capítulo 265, o próximo requisito de mudança de classe. Você obteve, repelir, espinhos. Você obteve, corpo de aço, sublinhado. Uma sensação paralisante passou pelo corpo de Anxiao e o deixou muito mais concentrado. Quando ele esticou os braços, descobriu que seu corpo havia se tornado muito mais resistente. Seu peito até emitiu ecos satisfatórios quando ele deu alguns tapas de teste. Parece que estou progredindo bem na estrada para me tornar um verdadeiro escudo de carne. Anxiao estava de bom humor e muito feliz com a recompensa da missão desta vez. Ele obteve sua segunda habilidade de moldagem. O dano verdadeiro era aquele que reduzia diretamente a saúde de uma pessoa, independentemente de outras estatísticas defensivas. Por exemplo, quando um ataque normal com 100 de poder de ataque pousou em alguém, ele seria reduzido em uma certa quantidade dependendo da armadura que o agressor usava. Por outro lado, o dano real seria capaz de causar 100 danos planos sem reduções. Com essa habilidade, ele era muito mais difícil de matar e estava começando a se parecer cada vez mais com um personagem boss. Depois de estourar sua classe, mecânico de anel magnético, na interface, Anxiao ainda tinha 125 milhões de pontos de experiência restantes, que ele usou para maximizar diretamente maquinário, última postura, e repelir espinhos. Depois de gastar mais 13 milhões de XP, ele ganhou 2 pontos de potencial adicionais. Ambas as habilidades foram muito úteis. Machinery, Last Stance, era autoexplicativo, era basicamente como Viagra de combate para mecânica. Repelir espinhos era uma habilidade defensiva muito poderosa, pois poderia mitigar diretamente uma parte de todos os danos recebidos. Maxine Gold, Magnetic Ring Mechanic, também desbloqueou os novos requisitos de mudança de classe. Sublinhado. Requisito de mudança de classe. Alcance LV 80. Obtenha 400 pontos de inteligência. Aprenda 5 conhecimentos avançados de mecânica. Sublinhado. Bem, isso é surpreendente. Os olhos de Anxiao brilharam. Vários dos requisitos de mudança de classe para as classes principais eram os mesmos para todos. Anxiao mudou de classe 4 vezes e teve mecânico novato, técnico novato, estagiário mecânico e mecânico de anel magnético. Todos os jogadores mecânicos que escolheram a árvore de mudança de classe do anel magnético teriam que preencher os mesmos requisitos. Somente quando eles tivessem aprendido conhecimento avançado suficiente e elevado nível de inteligência, eles seriam capazes de passar para o próximo nível. Minha estatística de inteligência já atingiu 321 pontos, com 40 pontos grátis. Agora preciso de apenas 39 pontos de estatísticas para atender a esse requisito. Portanto, o importante agora é procurar uma subclasse no máximo para obter o LV80 geral. Mesmo alguém como Anxiao, que basicamente só atribuía pontos na inteligência, não tinha o suficiente para fazer a mudança de classe. Foi ainda pior para os jogadores de Mechanic que não sabiam nada melhor e colocaram pontos aleatoriamente em diferentes áreas. Esses jogadores não teriam outra escolha a não ser procurar arduamente por mais subclasses das quais ganhar pontos de estatísticas. O limite na versão 2.0 era LV90. Quanto mais alto o nível geral, maior a experiência necessária para subir de nível as subclasses. Por isso, quanto mais tarde um atendesse aos requisitos de mudança de classe, maior seria o custo. Eventualmente,
Quando os níveis das subclasses de um jogador constituíssem a maior parte de seu nível geral, sua força real seria ridícula. No passado, alguns jogadores do Galaxy só conseguiam atender aos requisitos de mudança de classe quando chegavam ao LV80, antes que pudessem subir de nível em sua classe principal após a mudança de classe. Eles logo atingiram o limite de nível da versão. Sem surpresa, esses jogadores eram os mais fracos quando se tratava de PVP. Anxial colocou todos os 40 pontos não atribuídos na inteligência e murmurou: eu também preciso encontrar uma subclasse. Minha força já ultrapassou em muito o limite da versão, então não preciso me concentrar mais em subir de nível por enquanto. HMM. Eu deveria tentar procurar por uma das subclasses mais raras. Esses tendem a dar mais pontos de habilidade grátis por nível. Então poderei mudar de classe sem subir de nível muito. Ele não estava preocupado em obter conhecimentos mecânicos avançados. Parecia difícil porque a taxa de crescimento já havia ultrapassado a norma na versão atual. Conhecimento avançado era algo que surgiria mais cedo ou mais tarde. Ei, fantasma negro, posso ter minha arma de volta? Alguém chamou Anxial por trás dele. A Valência se aproximou quando ele perguntou a Anxial. Ele era o pugilista mecânico dono do martelo impulsionado por foguete. O martelo ainda estava com Anxial no momento. Anxial se virou e respondeu: oh, isso. Eu fiz uma pequena verificação antes e parecia que sua arma não estava funcionando direito. Deixe-me ajudá-lo a consertá-lo primeiro. Ou na mente de Anxial. Você pode pegá-lo de volta depois que eu descobrir o projeto para essa coisa. A Valen tinha uma cara cheia de suspeitas. Há um defeito, mas funcionou bem quando eu estava usando. Oh, você sabe, armas de dano muitas vezes são inevitáveis? Durante batalhas intensas, esta arma foi desenvolvida pela fábrica militar de Teseu, e eu recebi ordens para não deixar vazar nada sobre a tecnologia. A Valen estava preocupado. Ele sabia que Anxial era um mecânico, então estava naturalmente preocupado. Isso não está certo. Anxial respondeu com uma voz justa. Eu pareço esse tipo de pessoa? Somos companheiros de equipe agora, você e eu. Anxial não se sentia nem um pouco culpado por isso. Os companheiros deveriam ser usados. Ou que diferença eles teriam do peixe no mercado? A Valen hesitou por alguns segundos antes de finalmente ceder. E ele voltou para onde estava antes. Ele não acreditou em uma palavra que Anxial disse, mas a questão era que esse cara era muito mais forte do que qualquer outra pessoa presente. O que ele poderia fazer? Os agentes das 6 nações estavam ocupados relatando a situação atual a seus superiores. Todas as nações tiveram sua atenção total sobre este assunto. Anxial realmente não se importou. Ele poderia muito bem deixar o povo das 6 nações saber o quão forte ele era, para evitar qualquer mal-entendido no futuro. Anxial viu que Bennett estava encolhido e conversando com um pequeno círculo de pessoas, então se aproximou. Ele percebeu que eles estavam gritando sobre uma roda que havia caído e perguntou: do que se trata? Não tenho certeza se você notou, mas estamos tentando consertar esta roda, disse Bennett em uma voz salgada. Anxial olhou para ele de forma estranha. Eu tenho olhos. Você está mijando comigo. Os dois se encararam antes que Anes não aguentasse mais e se intrometeu para explicar: esta roda foi baleada. Existem algumas ferramentas no porta-malas. Você acha que poderia nos ajudar a consertar isso? Você é um mecânico, certo? Você deveria ter dito isso antes. Anxial puxou as mangas, tirou as ferramentas e começou a consertar a roda enquanto fazia um monte de barulhos. O grupo de pessoas ficou parado em volta dele e ficou boquiaberto como um bando de idiotas. Depois que Anxial terminou, Anes recolocou um volante no carro. Bennett finalmente olhou para Anxial e fez um sinal antes de se afastar. Anxial balançou a cabeça algumas vezes antes de seguir atrás, impotente. O cobrador de dívidas estava finalmente aqui. Assim que se distanciaram do acampamento, Bennett parou e também Anxial. Bennett se virou antes de olhar para Anxial e disse: explique-se. Obviamente, ele estava falando sobre a dupla identidade de Anxial. Bennett ainda não conseguia superar isso. Anxial ficou encantado ao ouvir isso. Bennett parecia uma nora fazendo beicinho. Então, você não quer falar sobre isso? Você se vê agora, ó. Você acha que é tão durão? Pensar no que acontecera nos últimos dias irritou Bennett. Por que não nos diz que você também é um alienígena? Anxial estava sem palavras. Você deve ter adivinhado certo. No entanto, Anxial tinha a pele extremamente dura e não importa o quanto Bennett choramingasse e reclamasse, Anxial apenas soltava um ocasional para que a outra pessoa soubesse que ele ainda estava ouvindo. Quando viu como Anxial não estava disposto a falar, Bennett também se sentiu impotente e suspirou antes de dizer: tanto faz. Está tudo no passado de qualquer maneira. Anxial era um amigo e alguém que havia feito grandes contribuições para Darknet. Ele também se dedicou ao plano do abrigo, e Bennett confiava nele completamente. Ele não iria se preocupar muito com algo assim. Além disso, Bennett respeitava secretamente Anxial por suas realizações. Bennett tossiu algumas vezes antes de dizer em voz abafada: como você ultrapassou o limite, como um super-humano. Ele também queria se tornar mais forte. Bennett queria perguntar sobre a experiência de Anxial na esperança de obter alguma iluminação para si mesmo. Na verdade, ele não se importava em ser ultrapassado por Anxial ou qualquer coisa assim. Bennett nunca foi do tipo que não se importava com essas pequenas coisas e sempre viveu confiando nos amigos. Anxial era um desses amigos. Embora esse jovem o irritasse de vez em quando, ele ainda era um ajudante agradável. Anxial pensou um pouco antes de responder com uma cara séria. Como os antigos ensinamentos. Primeiro, respire fundo. Mas espere, você também precisa começar a circular a energia pela região inferior. Você sabe de onde estou falando, certo? Então, basicamente,
sua bexiga. Você começará a sentir que a energia está vazando lentamente de você, mas não se preocupe, isso é comum para todos os iniciantes. Uma vez que você consiga controlar esse sentimento e evitar que a energia vaze sob a vontade, você será capaz de romper seu limite. É tão fácil assim. Você está me enganando de novo, certo? Bennett ficou chocado. Ele tinha a boca cheia de termos deselegantes presos na boca, esperando para serem cuspidos. Porque você nunca muda. Eu pareço tão ingênuo para você? Naquele momento, os dois se acalmaram de repente ao perceber que alguém se aproximava. Era Anis. Anis varreu os dois com os olhos e disse com uma voz grave: tenho uma coisa para contar a vocês. Posso ter descoberto as origens do líder germinal. A dupla ficou chocada e suas expressões mudaram drasticamente. Ele é tão poderoso quanto eu, disse Bennett. Esse tipo de personagem definitivamente não pode ser apenas um hooligan aleatório. Mas não tenho nenhuma impressão dele. É muito estranho. Então, de onde ele é? Anxial perguntou curiosamente. Black Panton. Oh, vou apenas chamá-lo de Anxial. Você ainda se lembra da missão que deixamos para você? Anxial acenou com a cabeça. O objetivo da missão de enredo principal de Ranka Oculto, Niar, Origin, era desenterrar o passado enterrado do planeta Aquamarine. Ele dividiu a missão em diferentes partes e designou jogadores profissionais do Galaxy para lidar com a missão. A primeira parte da missão já havia sido concluída, mas Anxial simplesmente não a havia devolvido. Ele nunca teria pensado que o líder tinha algo a ver com o enredo principal oculto. E isso imediatamente despertou seu interesse. Capítulo 266. As origens da organização germinal. A inteligência que você encontrou nos deu novas pistas. E em várias investigações, encontramos vestígios das origens da organização germinal em um pergaminho confidencial selado de um país morto. Assim que ele terminou a frase, a notificação apareceu na interface. Sublinhado, New Era, Origin, primeira rodada concluída. Você recebeu 350.000 EXP. Grau de conclusão. Bom, você recebeu um bônus de 280.000 EXP. Você recebeu cristal de masmorra grande raro de nível 45, guerra de proteção Gulum, X5. Ouça Anis. Sublinhado. Antigamente, havia um pequeno país chamado Golum. Seu governo passou por muitas mudanças e revoluções ao longo da história. Em um ano, durante a Antiga Era, um grupo terrorista visando Golum apareceu, conhecido pelo nome de Mimok. Eles atacaram a nação de Golum muitas vezes e criaram terror na sociedade. O governo entrou em ação. No entanto, era como se os membros do Mimok estivessem em todos os lugares. Os repetidos ataques destruíram a sensação de segurança do povo de Golum. Eles exigiram que o governo tomasse medidas mais rígidas, e o governo o fez. Eles criaram todos os tipos de leis estritas. Os regulamentos do país tornaram-se rígidos e o povo de Golum estava sob vigilância e gerenciamento constantes. Eles chamaram de medidas de proteção. Depois disso, Mimok parecia ter desaparecido em apenas uma noite. Não houve mais ataques. As medidas pareciam ter funcionado. No entanto, Mimok era na verdade uma organização criada pelo governo de Golum secretamente para infligir violência contra seu povo. Por segurança, o povo de Golum aceitou de bom grado a proteção estrita. O governo retirou os direitos das pessoas, um após o outro. Todas as fontes de mídia e qualquer plataforma que pudesse dar voz ao povo estavam sob controle estrito do governo. Bennett acenou com a cabeça e disse: isso é governar através do terror. Você cria um inimigo para o povo e estará ao lado do povo. Eles próprios sentirão o perigo. E quando não há garantia de segurança, o terror vai forçar a maioria das pessoas a desistir da liberdade em troca de segurança, aceitando regulamentos estritos. Isso mesmo. Anis acenou com a cabeça e continuou: não há como saber por que o governo daquela época escolheu essa forma de governar o país. Talvez eles não quisessem cometer o mesmo erro que foi cometido na história. No entanto, algumas pessoas descobriram a verdade sobre Mimok. Os truques do governo foram expostos. Tornou-se um escândalo que poderia derrubá-los. O povo de Golum ficou furioso. Eles desfilaram, protestaram e criaram uma organização de resistência civil. Isso levou a um conflito violento após o outro, com o objetivo de derrubar o governo. Quando o conflito interno em Golum foi mais acirrado, veio a civilização galáctica. Eles trouxeram conhecimentos que podem mudar o mundo. Naquela época, o caos apareceu em todo o mundo. Então a guerra estourou. Golum foi invadido pelo país vizinho. Golum havia se concentrado demais no conflito interno. Com a ameaça de dentro e de fora da nação, o governo caiu. A nação foi invadida e dominada. Golum morreu. Então, a organização germinal é Mimok. O atual líder da organização germinal era cidadão de Golum. Ele já foi membro da organização de resistência civil Golum. A organização de resistência civil Golum deveria ser inimiga de Mimok, disse Anxial surpreso. Qual é a verdadeira identidade dele? Qual o nome dele? Anis balançou a cabeça e disse: essa era foi há muito tempo. A identidade detalhada não pode ser encontrada mais. O que sabemos com certeza é que o líder da organização germinal já foi um ninguém. Golum morreu, mas Mimok sobreviveu. Depois de sair do controle do governo, o líder dos Mimok era ambicioso. Ele transformou a organização em um lobo faminto em busca de uma oportunidade na guerra. Eles já estavam ativos antes da Guerra da Velha Era. No entanto, um dia, Mimok desapareceu de repente. Então, só reaparece depois de alguns anos. E quando eles reapareceram, foram chamados de organização germinal. Seu poder se expandiu dezenas de vezes. Eles se tornaram tubarões de um camarão. O líder Mimok original não estava em lugar nenhum. Esta é toda a inteligência que pude encontrar. Tudo ficou quieto e eles se encararam. Parece que o líder levou Mimok embora. Anxial disse em voz baixa. Bennett estava mais preocupado com outro problema. O que aconteceu com as outras pessoas de Golum? Alguns foram mortos pela nação que invadiu Golum, alguns mudaram de nacionalidade e o resto tornou-se errante.
Anes fez uma pausa antes de dizer, além disso. A nação que invadiu Ulum agora se chama Halen. Então foi isso que aconteceu. Agora sabemos o motivo do líder da organização germinal ser hostil às 6 nações. Vingança. Anxial acenou com a cabeça. Todos tinham esperança em suas vidas. A esperança se tornaria um desejo. E esse desejo se tornaria uma crença. Diferentes crenças levaram a diferentes caminhos que iriam se chocar, resultando em conflitos e possivelmente até guerra. A forma final de conflito. A organização germinal foi criada a partir da antiga era. Eles estiveram na linha de frente do conflito, mas não apenas ainda existiam, como se tornaram cada vez mais fortes. O passado do líder parecia lendário. De uma pessoa comum da qual ninguém tinha ouvido falar, ele se tornou o líder da organização que poderia lutar contra as 6 nações. Ele com certeza combinava como um dos personagens principais do planeta Água Marinha. No entanto, apenas o próprio líder conhecia seus pensamentos e experiências reais. Neste momento, a segunda rodada de missões da Nova Era, Origem, apareceu na interface. Era o mesmo tipo de missão da primeira rodada, consistindo em muitas pequenas missões para encontrar pistas ao redor do mundo. Houve um total de 9 missões. Anxial decidiu usar seu método antigo, dividindo-os e dando aos jogadores. Este enredo oculto é sobre cavar através da história que foi enterrada. A introdução diz que terá impactos desconhecidos no planeta Água Marinha. Será que algo tão surpreendente aparecerá e mudará o conhecimento das pessoas sobre o mundo inteiro? Anxial adivinhou. A recompensa básica da segunda rodada foi 800.000 EXP, e a recompensa de grau ainda era desconhecida. A primeira rodada da missão tinha dado recompensa de 5 cristais de masmorras de uma grande masmorra de 20 homens. O tipo que economiza pontos e pode durar dias. Grandes guildas definitivamente estariam interessadas. Anxial sentiu que poderia fazer fortuna com isso. Depois de um bate-papo, eles voltaram para o comboio. Anxial sentou-se ao lado e comeu um pouco de comida seca. De repente, ele sentiu uma fragrância. Ila veio ao lado dele e disse com uma expressão séria: já escapamos. Quando vamos buscar minha irmã mais nova? Estou muito preocupado com ela. Anxial comeu o último pedaço de biscoito. Limpou a boca e disse: precisamos voltar lá para buscar sua irmã. Essas pessoas das 6 nações definitivamente não concordarão que corramos o risco. Então podemos ir nós mesmos. Ila disse sem hesitação. Anxial balançou a cabeça. Se eu voltar, o líder pode lutar novamente e haverá mais problemas. Como Anxial havia dito no início, buscar a Aurora era muito problemático. No entanto, separar-se era uma obrigação. Trazer a Aurora junto significaria cuidar dela e não ser capaz de lutar contra tudo. Haveria muitas restrições e a Aurora poderia ter enfrentado perigo, deixando aberturas para o inimigo. Se o inimigo tivesse percebido que os dois estavam protegendo a Aurora e decidisse focar seus ataques em Aurora, os dois teriam mostrado mais falhas na luta. Eles poderiam nem ter saído se a tivessem trazido junto. Ila fez uma careta para Anxial, mas não disse nada. Eles haviam passado por situações de vida ou morte juntos. Então ela acreditava que Anxial não voltaria atrás em sua palavra. Ila e Anxial podem ser considerados camaradas. Ou Ila agora era mais jovem e mais sentimental em comparação com a deusa da morte em sua memória, que era fria como o gelo e imprevisível. Anxial ficou muito feliz ao ver o lado sentimental de uma pessoa que se tornaria uma das mais fortes no futuro. Amigos feitos em tempos difíceis definitivamente seriam mais próximos do que aqueles feitos depois de serem bem-sucedidos. Ele se levantou, deu um tapinha no ombro de Ila e sorriu. Não se preocupe, eu tenho alguém melhor para fazer o trabalho. Ila franziu a testa. Honestamente, ela não queria que um estranho trouxesse sua irmã, mas Anxial definitivamente tinha seus motivos para dizer isso. Essa pessoa é confiável? Anxial tocou seu queixo e acenou com a cabeça. Estamos em uma relação comercial. Ele não tem motivos para ser meu inimigo e suas habilidades são as mais adequadas para essa tarefa. Ila acenou com a cabeça. Ela escolheu confiar em Anxial e ficou de lado. Anxial pegou seu laptop e discou em um canal de comunicação. Depois de alguns segundos, uma voz saiu do laptop. Black Phantom, sou eu. Anxial sorriu e disse: como você está, Dion? Não achei que você fosse me encontrar neste momento. Você não está no campo de batalha. Notícias sobre você estão em todo lugar. Dion ficou surpreso. Anxial agora tinha um nível de influência surpreendente. Então seu tom também foi um pouco mais gentil. Então você precisa esperar pelas últimas notícias, disse Anxial. Como vão os negócios recentemente? Muito bom. Muitos grandes clientes estão dispostos a gastar em tempos de guerra. Eu queria comprar algo de você, disse Anxial. Forno de reação de fogueira, fibra de nanotecnologia Pi0 e assim por diante. Eu quero comprar mais algumas unidades destes. Dinheiro não é um problema. Vou te dar uma lista mais tarde. O Viper estava acabado e Anxial queria construir um novo. Suas habilidades haviam melhorado. Então ele queria fazer uma versão ainda mais forte. Como mecânico, ele só tinha que construir outro se o anterior fosse destruído. Assim era a vida. Claro, Dion concordou imediatamente. Eu também estou em Andrea. Como você sabe, a guerra é uma oportunidade de negócios. Você decide o local e eu enviarei as coisas. É melhor não estar perto de Ordina. Você está em Andrea. Nesse caso, tenho um pequeno favor a pedir a você. O que? Ajude-me a buscar alguém. Capítulo 267. Intel exposta. Ponto de virada da guerra. Estava escura e úmido. O cheiro podre encheu o ar. O ar frio e escuro penetrou nos ossos. Em uma caverna escura como breu, uma pessoa pequena se encolheu e estremeceu. Aurora abriu com cuidado um saco de biscoitos de uso militar lentamente, parando após cada pedaço,
temendo que o som pudesse atrair inimigos. Depois de abrir a embalagem, ela deu pequenas mordidas nos biscoitos duros e demorou para terminá-los. Esses sons realmente não saíam da caverna, mas ela manteve o lembrete de Anxiao em mente e não se atreveu a fazer nenhum barulho. Esta já é a 13ª refeição, Aurora pensou. A passagem do tempo não podia ser sentida na caverna. Ela comia assim que sentia fome e calculava o tempo com base no número de refeições que fazia. Um par de olhos brilhantes se escondeu na sombra, sempre olhando para a entrada da caverna. Na caverna, havia apenas uma pilha de recursos, o som de sua respiração e seu coração batendo, e a espera na escuridão completa. Poucos dias depois, na linha de frente do acampamento Star Dragon no campo de batalha sul de Handrea, o comboio parou dentro do acampamento e as pessoas esperaram entediadas. Diana brincou com as faíscas de fogo entre os dedos por um tempo, então perguntou impaciente: "Nós esperamos por 22 horas. Quanto mais vamos esperar? Seja paciente." "Provavelmente não muito mais", disse Anxiao com um cigarro na boca. Depois de escapar da emboscada do líder, eles passaram suavemente pelo território da Organização Germinal e chegaram ao território das 6 Nações. O destino original deles tinha sido uma base temporária no campo de batalha ao sul, mas Anxiao de repente pediu para parar neste lugar, dizendo que tinha que esperar por alguém. Uma vez que já estavam seguros, o povo das 6 Nações não fez qualquer objeção. Eles não foram embora porque tinham uma missão, que era monitorar Anxiao e fornecer informações para as 6 Nações. Por ser um assunto muito importante, as 6 Nações tinham que se certificar disso. Ao lado, Ila ia e voltava ansiosamente, olhando continuamente para a entrada do acampamento. Os soldados que passavam olhavam para eles com admiração. Eles geralmente não tinham a chance de ver tantas pessoas de alto escalão. De repente, houve uma comoção na entrada do acampamento. Ila parou no lugar e olhou nervosa. Os guardas abriram o portão e o homem com o capuz segurou a mão de uma menina e entrou lentamente. O rosto da menina estava pálido e cheio de curiosidade. Ela olhou para a esquerda e para a direita e, quando viu Ila, não conseguia desviar os olhos. Eram Dion e Aurora. Ila avançou a passos largos. Abraçou a Aurora com força e só o soltou quando a Aurora quase não conseguiu recuperar o fôlego. Ela se agachou, tocou o rosto de Aurora e olhou para ela com atenção. Vendo que a Aurora saiu ilesa, ela se sentiu aliviada imediatamente. Então, ela olhou para o rosto pálido de Aurora e disse se desculpando: "Sinto muito. Nunca mais vou deixá-lo." Aurora enxugou os olhos com as costas da mão e sorriu brilhantemente. O sorriso parecia ter iluminado o mundo inteiro. "Eu sabia que você viria me buscar." Vendo que sua irmã mais nova estava segura, Ila ficou tão aliviada que de repente sentiu que o vento estava tão suave e a luz do sol tão quente. Foi a sensação de liberdade. Do outro lado, Dion olhou para Anxiao e disse: "Eu não decepcionei." A habilidade de invisibilidade de Dion era mais adequada para entrar furtivamente em todos os tipos de lugares perigosos. Ele encontrou Aurora com as coordenadas que Anxiao havia dado e a trouxe para fora. Desde que a emboscada para Anxiao falhou, o nível de alerta da Organização Germinal caiu tremendamente. Então eles escaparam com segurança. "Obrigado." Anxiao acenou com a cabeça e sorriu. "Desculpe deixá-lo correr o risco, devo a você por isso." "Não precisa. Você me salvou uma vez, conte isso como minha vingança." "Não foi grande coisa." Dion acenou com as mãos. "Comparado com você se infiltrando na sede da Organização Germinal, isso não é considerado um risco." Anxiao conversou um pouco e começou a trabalhar. "Você preparou as coisas que eu pedi?" "Já ordenei aos meus subordinados que os retirassem do armazém de acordo com o seu pedido. Eles serão enviados diretamente para o continente sul. Você pode pegá-los assim que voltar lá." "Ok, vou pagar a você tudo o que for necessário até então." Depois de conversar um pouco, Dion foi embora. Diana disse com impaciência: "Podemos ir agora?" Num momento, Anxiao caminhou em direção a Ila e Aurora. Eles ainda estavam conversando. Depois que ele se aproximou, ele ouviu Aurora fazer uma pergunta. "Irmã, para onde vamos agora?" Aurora perguntou com antecipação em seu rosto. Ila parou de repente. Isso estava certo. Eles estavam livres. Para onde eles devem ir? Eles não precisavam mais trabalhar para ninguém. Para onde eles deveriam ir neste grande mundo? Ila estava perdida. "Se você não tem para onde ir, que tal vir comigo? Meu território é muito seguro." Anxiao se aproximou. "Com você?" Ila hesitou. Ela tocou a cabeça de Aurora. Ela queria trazer sua irmã para explorar o mundo. Sua irmã ficou presa por tanto tempo, sua saúde está em péssimas condições, disse Anxiao. "Mesmo se você quiser levá-la a lugares, pelo menos seu estado de saúde precisa melhorar primeiro." "Você tem razão." O rosto de Ila se contraiu. Ela concordou com o ponto de Anxiao imediatamente. A prioridade agora era melhorar a condição de sua irmã mais nova. Ela sentia dor de cabeça cada vez que olhava para o quão fraca e magra Aurora era. Embora ela ainda tivesse um ódio incomensurável pela Organização Germinal, ela agora estava focada em sua irmã mais nova e não tinha nenhum pensamento de vingança. Ela só queria se estabelecer com Aurora primeiro. Ela respeitou a opinião da irmã mais nova e perguntou a Aurora: "O que você acha? Parece ótimo." Aurora respondeu com alegria. Depois de tanto tempo presa, tudo no mundo exterior era novo e excitante para ela. Aurora de repente pensou em algo. Ela disse timidamente a Anxiao: "Obrigada por me salvar." Anxiao sorriu e não disse nada. Ele estendeu as mãos e beliscou o rosto de Aurora. E Aurora não resistiu. Ila olhou para Anxiao com uma expressão complicada. Nunca tinha pensado que sua irmã mais nova seria salva por ele. Ela não sabia como poderia pagar por algo tão grande. "Vamos segui-lo por enquanto então."
Depois de alguns dias, eles passaram por alguns acampamentos e chegaram à base temporária no campo de batalha do sul. Os representantes das 6 nações se reuniram na sala de reunião e esperaram pela chegada de Anchial. Depois que ele acomodou Ila e Aurora, os guardas levaram Anchial para a sala de reuniões. O foco imediatamente se voltou para ele quando ele entrou. Os guardas fecharam o portão. Esses representantes eram na maioria estranhos. Anchial conhecia apenas o representante do Star Dragon, Gui. Ei, todo mundo está aqui. Anchial cumprimentou casualmente. Ele puxou uma cadeira com a perna e sentou-se casualmente como se conhecesse todo mundo. As pessoas presentes não puderam deixar de avaliá-lo. Esta foi a primeira vez que muitos deles viram Anchial com os próprios olhos, pensando nas coisas que ele havia feito. Muitos sentiram admiração e medo. A pessoa na frente deles era aquela que fornecia informações secretamente o tempo todo. Ele usou a hostilidade entre as 6 nações e a organização germinal. Cavalgou ao longo das ondas e se tornou o cérebro por trás de tudo. Pessoas assim eram muito perigosas. Além disso, de acordo com os últimos relatórios, Anchial quebrou o teto de energia e agora deve ser o sobre-humano mais forte em todo o planeta. Do ponto de vista das 6 nações, eles definitivamente temiam alguém tão forte que pertencia a outra organização. Darknet tinha Bennett, que antes era o mais forte, e Anchial, que agora era o mais forte. Eles haviam se tornado uma organização preocupante. Não importa como as 6 nações olhassem para isso. Felizmente, a Darknet sempre se manteve neutra. Pelo menos eram boas notícias. Gui bateu na mesa e disse sério: Anchial, cumprimos nossa parte do acordo. Agora é a sua vez. Vamos lá, nós não nos conhecemos. O que há com o tom formal? Anchial disse brincando. Faz muito tempo que não nos encontramos. Como você tem estado recentemente? Você foi promovido, embora seja mais fácil para você ser rebaixado do que promovido em sua posição. Veias apareceram na testa de Gui. Ele bateu na mesa com força. Pegue, baixa, para, o negócio. Aí, as pessoas hoje em dia não querem nem bater um papo. Tudo que eles têm em mente é uma conversa séria. Negócios, trabalho e o futuro. Anchial balançou a cabeça. A vida é mais do que isso. Essa não é a questão. Por que você tem tantas coisas para conversar? Gui estava frustrado. Por favor, respeite a ocasião formal. Os representantes das nações estremeceram. Anchial deu a eles uma sensação completamente diferente em comparação com o que eles haviam imaginado. O cérebro não deveria ser feroz, misterioso e um homem de poucas palavras? Que conversa é essa com o diretor-geral da Divisão 13? Que tipo de cérebro é tão amigável? Eles não podiam ver através dele, enquanto eles falavam bobagens. Anchial estava observando secretamente a estrutura da sala. Depois de confirmar que não havia emboscado o Bull, ele parou de falar bobagem imediatamente. Pegou um disco rígido portátil, conectou-o ao computador e mostrou a imagem na tela grande da sala de reuniões. Os segredos da organização germinal foram expostos um após o outro. Todos os seus planos, implantações, poder militar e trunfos foram expostos. Capítulo 268. Você me amará se eu for o título. A inteligência incluía a localização de todas as ogivas nucleares que a organização germinal possuía. O sistema da mão da morte não teria utilidade uma vez que essas ogivas nucleares fossem quebradas. A organização germinal nem mesmo seria capaz de fazer as 6 nações morrerem com eles. Seu objetivo era dar essa inteligência às 6 nações quando a roubou da sede da organização germinal. Quanto mais cedo a organização germinal foi destruída, mais cedo ele poderia completar sua missão de enredo principal de grau A, queda do germinal. O avanço no momento foi de 36,2%. Seu impacto na guerra para destruir a organização germinal aumentaria ainda mais depois que ele fornecesse essa inteligência, e o progresso provavelmente aumentaria mais uma vez. A única inteligência que ele guardou para si mesmo foi o conhecimento do avanço de classe. Anchial planejava vender isso aos jogadores e ter um grande lucro. Ele estava familiarizado com o monopólio. Os representantes das 6 nações ficaram empolgados. Estas são todas as informações confidenciais. Com esta inteligência, a guerra pode terminar cedo. Trabalho incrível. Essa inteligência trouxe conveniência inimaginável para 6 nações. Era como saber todas as cartas do inimigo ao jogar pôquer. A guerra inteira iria mudar com essa inteligência. A fonte de tudo isso foi Anchial, que se sentou na ponta da mesa de reunião, cutucando as orelhas. Os representantes trocaram olhares e o ambiente ficou quieto. Anchial foi muito compreensivo. Tudo bem, eu já forneci a inteligência. O que você faz com isso é com você. Vou deixar vocês com isso. Ele se levantou e saiu. Depois de empurrar a porta, ele parou de repente, virou a cabeça e viu que as expressões das pessoas presentes não mudaram. Decepcionado, ele disse: não há realmente uma emboscada. A boca dos representantes se contraiu. Emboscada? Você não tem nenhuma maldita ideia de quão forte você é? Ainda queremos viver? Droga. Gui enxugou o suor frio. A inteligência que você forneceu é muito importante. Ela nos ajudou muito. Precisamos ter uma reunião de emergência. Então você deve sair rapidamente. Ponto. A situação da guerra de expedição mudou drasticamente em poucos dias. As tropas das 6 nações marcharam para frente e derrotaram o inimigo facilmente como se estivessem sob o efeito de esteroides. A organização germinal estava em desvantagem em todos os campos de batalha. Então a bola de neve cresceu e eles começaram a dar sinais de colapso. Seu território se tornando cada vez menor. O planeta inteiro estava prestando atenção à guerra e ficou chocado com a mudança repentina. Depois de alguma pesquisa, eles descobriram que Anchial havia passado a inteligência que ele roubou para 6 nações. Quando a verdadeira identidade de Anchial foi exposta algum tempo atrás, ele foi cercado,
Então ela se tornou o foco da batalha entre a organização germinal e as 6 nações. Estando no centro, era como se Anxiao estivesse no centro da tempestade, cercado por ventos mais fortes. Naquela época, as batalhas frontais por toda Andrea haviam chegado ao clímax. O grande número de tropas da organização germinal foi paralisado pelas 6 nações com todo o seu poder. Então eles não tinham tropas suficientes, e seus mísseis de longo alcance foram todos bloqueados pelas 6 nações. As organizações já sabiam naquela época que, se Anxiao pudesse escapar, toda a situação mudaria. Como esperado, ele se tornou o ponto de viragem de toda a guerra. A pessoa que desencadeou a guerra secretamente era ele, e a pessoa que iria acabar com a guerra também era ele. As organizações ficaram todas surpresas. Seu status lendário é realmente bem merecido. Tendo a vantagem na guerra, as 6 nações começaram a relatar a situação da guerra dentro das nações, espalhando a palavra de que a guerra iria acabar e confortando os civis. Os civis das nações ficaram aliviados e as nações sentiram que a pressão sobre eles diminuía. É claro que a mídia sem dúvida exagerou nas coisas negativas que a organização germinal fez. Embora o nome da organização germinal já fosse ruim o suficiente, eles ainda pioraram por hábito, enfatizando que a expedição era um ato de justiça, e era para proteger os lares e as nações. Os próprios jogadores do planeta Aquamarine sentiram a mudança da guerra. O impacto mais óbvio e direto foi que as missões diminuíram. Com a influência de Anxiao, o conflito entre as 6 nações e a organização germinal estourou antes do previsto, então o impacto dos jogadores no enredo foi minimizado. O que eles podiam fazer era insignificante, mas pelo menos eles tinham coisas para fazer. No entanto, à medida que a guerra se tornou mais unilateral, eles nem mesmo tiveram a chance de fazer mais nada. Os jogadores agora só podiam assistir enquanto as coisas aconteciam. Os jogadores pertencentes à organização germinal foram a exceção. Eles tiveram mais missões. E eles falharam com mais frequência. Mesmo com o aumento do número de missões, eles ainda pareciam estar perdidos, considerando a frequência com que falhavam. Os jogadores de ambos os lados lutaram muitas vezes. Os jogadores das 6 nações estavam exultantes e os jogadores da organização germinal choravam. Por quê? Porque Black Phantom continua nos machucando. Você está cheio de amor pelos outros jogadores, mas não temos nenhum benefício. Porque nascemos na organização germinal. Que merda organização germinal. Devolva minha juventude. As atividades de Anxiao na guerra foram todas expostas. Um jogador apaixonado editou esses vídeos em um curta-metragem e os compartilhou nos fóruns. Ele recebeu um feedback muito positivo. Porém, a última batalha não foi no curta. Nenhum jogador esteve presente durante a batalha de emboscada do líder. Então não houve nenhuma gravação. Os jogadores não podiam deixar de sentir que algo estava faltando. Portanto, Boom It Dog, que era a fonte de informações de primeira mão do Black Phantom, também foi afetado. Sua página pessoal foi invadida pelos jogadores. O que aconteceu com as informações de primeira mão? Vergonha. Péssimo anfitrião. Inscrito. Com as palavras se espalhando por todo o mundo exterior, Anxiao já havia embarcado no avião de retorno e deixado Andrea, voltando para o continente do sul junto com Ila, Andrea, Bennett e os outros. Saindo da cabana, o ar quente do continente do sul soprou contra seu rosto, afastando a sensação de guerra em seu peito. Anxiao semicerrou os olhos com conforto e respirou fundo. A exaustão em sua mente foi aliviada. Ele havia passado a maior parte do tempo no continente sul, então tinha uma sensação de familiaridade como se ele estivesse voltando para sua casa. Ele se sentia muito relaxado. Ila deu as mãos a Aurora e saiu do avião. Aurora estava cheia de entusiasmo e não parava de olhar ao redor. Tudo no mundo exterior era novo para ela, e ela não conseguia o suficiente. Eu devo voltar para o santuário primeiro. Existem alguns assuntos que precisam ser resolvidos, disse Bennett e saiu com seu povo. Anes e Vernina acenaram com a cabeça para Anxiao e também saíram juntos. Restaram apenas Anxiao, Ila e Aurora, vindo para o continente do sul. Ila lembrou de repente, quando a organização germinal se retirou do continente do sul. Ela havia lutado com Anxiao antes e ficou ferida. Ela até decidiu se vingar. Ela nunca tinha pensado que as coisas seriam como são agora. Onde fica o seu território? Ila perguntou. Seu território não era outro senão o santuário. Anxiao lembrou-se de que o estágio inicial de construção havia sido concluído quando ele partiu, então ele se perguntou como as coisas estavam progredindo, já que ele havia estado ausente por tanto tempo. À noite, o santuário 3 ainda estava claro como o dia. Um grupo de homens de aparência durona vestidos como refugiados cruzou os becos da área residencial. Eles pareciam não fazer nada de bom. Essas pessoas eram ladrões e entraram no santuário 3 disfarçadas de refugiadas. Conforme o santuário 3 se tornou maior, seu nome se espalhou ainda mais, então alguns ladrões tiveram ideias maliciosas. Depois de saberem que o santuário 3 tinha uma grande quantidade de recursos, algumas pessoas ficaram gananciosas e decidiram arriscar. Ao passarem por um cruzamento, eles ouviram pessoas conversando. Essas pessoas se esconderam rapidamente no beco, esperaram o grupo de jogadores passar e começaram a se mover novamente. Há muitos inumanos aqui. É melhor ter mais cuidado, disse um deles. O líder dos ladrões era um homem rude com a boca torta. Ele cuspiu catarro espesso no chão ao ouvir o que o outro homem disse. Inumanos são todos monstros nojentos. Uma parte dos habitantes do planeta Água Marinha rejeitou os inumanos e os olhou como uma espécie diferente, mas é claro, sua emoção mais profunda era que eles invejavam o fato de que os inumanos eram imortais. Precisamos apenas roubar alguns recursos do depósito e seremos ricos. Algumas dezenas de metros atrás desses ladrões, Frenzy Edward, Altian,
Map Limon e Boom It Dogo seguiam discretamente. Eles descobriram esses refugiados suspeitos por acaso, acionaram uma missão urgente que exigia que eles rastreassem essas pessoas e os seguiram secretamente. Eles têm 34 pessoas, média LV10. Apenas um pequeno chefe e o resto são lacaios, Boom It Dog disse calmamente. Todos eles têm nomes amarelos. Não tenho certeza se eles são inimigos, Map Limon disse. Se eles matassem os residentes do santuário por engano, sua relação com o santuário cairia. Eles seguiram pacientemente e chegaram perto do armazém. O armazém era fortemente vigiado e homens armados da Darknet patrulhavam o local. Esses ladrões se esconderam no escuro. O homem com a boca torta olhou para o relógio rapidamente e disse baixinho: quando o cara que bombardeia a usina tiver sucesso, toda a eletricidade desta área será cortada. Vamos agarrar os recursos no caos então. Capítulo 269. Os jogadores aqui são super bem-vindos. Passaram 10 minutos do horário planejado, mas a usina ainda não explodiu, então os ladrões estavam ficando ansiosos. O cara que estava bombardeando a usina foi pego, já faz tanto tempo e não há nenhuma atualização. O homem da boca torta chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Os outros queriam recuar. O plano está exposto. Devemos partir rapidamente. Se o cara que está bombardeando a usina for pego, ele vai desistir de nós. Os olhos do homem com a boca torta eram cruéis. Por que você está entrando em pânico? Temos que correr riscos se quisermos ser ricos. Não podemos vir aqui por nada. Esses ladrões eram obviamente muito fracos, mas ousados. Em suma, suicidas. Eles esperaram mais um pouco e finalmente encontraram uma oportunidade quando havia apenas um guarda patrulhando deste lado do portão. O homem de boca torta apontou para um de seus subordinados e disse: você, vá assassinar aquele guarda. O cara que foi apontado deu um passo à frente de má vontade e se aproximou do guarda cautelosamente na ponta dos pés. Suas mãos seguraram o cabo da adaga na parte de trás de sua cintura, tremendo de nervosismo e suando continuamente. Embora o inimigo fosse apenas um patrulheiro, ele estava armado. O guarda se virou e viu uma sombra se esgueirando dentro de 20 metros. Ele imediatamente gritou: quem está aí? O subordinado ficou chocado. Ele se endireitou apressadamente e gaguejou nervosamente: eu estou apenas de passagem. Ele então correu de volta e disse tristemente: chefe, fui descoberto. Inútil. O homem de boca torta disse com raiva. Ela puxou da cintura uma humilde arma feita por ele mesmo, passou-a para outro subordinado e gritou: vá você. O alcance efetivo desta arma é de 25 metros. Mate aquele guarda. O subordinado engoliu sua saliva e avançou sorrateiramente com a arma. Quando ele estava a cerca de 20 metros de distância, o guarda descobriu uma sombra novamente. Quem está aí desta vez? O subordinado ficou chocado. E eu estou saindo para dar uma caminhada. O guarda viu o contorno da arma e, alarmado, perguntou: o que é isso na sua mão? Isso. O subordinado de repente teve uma ideia. Ele olhou para cima e colocou a arma perto de seus olhos. Em seguida, disse em pânico: este é um par de binóculos para eu observar a lua. Então ele correu de volta também. Por outro lado, Frenzy Edward e os outros estavam confusos. Para que essas pessoas estavam indo e voltando? O homem da boca torta ficou furioso. Inútil. Todos vocês são inúteis. Dê-me a arma. Eu vou fazer isso sozinho. O homem de boca torta agarrou a arma e caminhou rapidamente em direção ao guarda. O guarda já estava alerta pelo ocorrido. Ele imediatamente gritou, mas quando disse apenas uma palavra, o homem de boca torta atirou. A bala atingiu o ombro do guarda. O guarda gritou de agonia e caiu de costas no chão. O homem da boca torta disparou mais 2 vezes. O guarda ficou gravemente ferido e não tinha mais capacidade de lutar. Rápido, entre e pegue as coisas, disse o homem da boca torta. Todos os subordinados correram. Desta vez, os nomes desses ladrões ficaram vermelhos aos olhos de Frenzy Edward e do resto. O requisito da missão mudou para pegar esses ladrões vivos e entregá-los aos guardas do santuário. Era fácil lidar com isso agora que eles eram inimigos. Os jogadores estavam mais familiarizados com a luta. Altian liderou o caminho. Frenzy Edward estava logo atrás e os outros 2 o seguiram. Os 4 todos dispararam. Os ladrões ficaram todos chocados. Eles queriam rapidamente tirar suas armas para lutar, mas metade deles foram derrotados em um instante. Inumanos? Eles são todos inumanos. Os 4 derrotaram aqueles ladrões com facilidade. O homem da boca torta foi o último a sobrar. Ele segurou sua arma, tremendo, e agiu duramente. Não vem aqui, ou eu vou atirar. Eu realmente vou atirar. De repente, o chão começou a tremer. Mais de 10 pontos vermelhos apareceram no escuro e se fecharam rapidamente, aparecendo. Eram 6 Rangers geração 2.5. Eles cercaram a cena, seus focinhos negros fixos nas pessoas presentes. Em locais importantes como armazéns e usinas de energia, a verdadeira proteção eram os Rangers que Anxiao havia construído, que ficavam de prontidão o tempo todo. Assim que detectassem um tiro ou qualquer pessoa não autorizada entrando na área, eles ativariam o modo de combate, atacando instantaneamente como feras despertas. O Santuário 3 era o território de Anxiao, então era fortemente guardado, não um lugar onde qualquer um pudesse mexer. A mudança foi repentina e as pessoas ficaram chocadas. Frenzy Edward reconheceu que os Rangers foram construídos por Anxiao, e Boom It Dog disse apressadamente: não atire, nós somos aliados. No entanto, assim que os Rangers fossem ativados, eles matariam todos dentro da área. Além disso, os Rangers não tinham função de reconhecimento de voz. No segundo seguinte, balas choveram sobre eles e todos morreram em um instante. Os chips dos Rangers foram conectados ao sistema de alarme do santuário. Uma equipe de patrulha chegou ao local logo
logo depois que os rangers pararam de atirar. Eles limparam a cena e enviaram seu aliado ferido para o hospital. Frenzy Edward e os outros reviveram na praça e se entreolharam, chateados. Não apenas o requisito da missão de pegá-los vivos falhou, mas eles também morreram. A praça era uma área animada. Os jogadores montaram lojas e pediram para formar equipes, e dezenas de milhares de jogadores se reuniram ali, dia ou noite. Suspiro. Não há nenhuma boa missão para fazer. Anxial não está aqui há muitos dias. Sinto falta dele. Frenzy Edward balançou a cabeça chateada. Exatamente. Boom It disse com uma cara amarga. Eu nem tenho nenhum material para novos episódios do meu programa e tenho recebido toneladas de reclamações nos fóruns. Seria ainda pior se você e Deus Al não fossem meus convidados. Altian era um homem de poucas palavras, ele assinou com a cabeça em resposta. Maplimon já tinha ido à feira fazer compras. A paixão por compras nas mulheres era a mesma até no jogo. Desta vez, os quatro perceberam algo e olharam para cima ao mesmo tempo. Uau! O som de um helicóptero veio do céu ao longe, ficando cada vez mais alto. O holofote mostrou a localização do helicóptero, e ele pousou no heliporto do santuário. Muito em breve, uma comoção começou naquela área e os jogadores avançavam continuamente. Os jogadores na praça fecharam suas lojas um após o outro e correram empolgados. A onda de pessoas se dirigiu ao heliporto. Black Phantom havia retornado. Assim que desceu do avião, Anxial percebeu os inúmeros jogadores parados nas ruas próximas ao heliporto, todos olhando para ele com curiosidade e o dando boas-vindas. Nossa, o tratamento não é nada ruim. Anxial ficou surpreso. Ele se perguntou se deveria agradecê-los por seus esforços, mas decidiu não fazê-lo. Os jogadores foram tão receptivos que parecia que ele estava de volta em casa. Ele realmente gostava deste lugar. Os chefes do santuário foram todos notificados de seu retorno há muito tempo. O Wang Liu estava esperando e imediatamente se aproximou para relatar a situação. Seguindo seu plano, mais áreas do santuário terminaram sua construção. A guerra fez com que muitos andarilhos se juntassem ao santuário. Existem agora mais de 23 mil residentes. Diga-me algo que eu ainda não saiba. Anxial ergueu a palma da mão e o deteve. Ele podia ver o progresso da construção em seu registro de missão, então não havia necessidade de mais elaboração. Não houve nenhum acidente no geral, mas acabamos de descobrir um pequeno grupo de ladrões que parecia querer roubar nosso depósito. Wang Yu respondeu imediatamente. Eles foram mortos pelos robôs de guarda. Tudo bem. Fortaleça o processo de seleção de refugiados. Não deixe ninguém entrar. Mais alguma coisa? Wang Liu hesitou e disse. Mais uma coisa. Os inumanos têm lutado uns contra os outros regularmente, danificando propriedades públicas. Devemos nós. Os olhos de Anxiao brilharam. O que Wang Yu se referia era PVP, jogador contra jogador. Isso era algo que os jogadores adoravam fazer e definitivamente não poderia ser banido. O grande mecânico anteve um lampejo de inspiração. Pegue alguns homens e construa uma grande arena nos próximos dias. Wang Liu estava pasmo. Arena? Este é um santuário. Qual é a utilidade de uma arena em um santuário? Para fazer apresentações para os refugiados, eles podem nem ter uma refeição satisfatória. Isso não é um desperdício de espaço e recursos. Wang Yu não conseguiu dar sua sugestão, mas Anxiao balançou a cabeça e disse, seu processo de pensamento é muito rígido. Os inumanos têm muita energia. A arena dará a eles um lugar para usar essa energia. Podemos vender ingressos e ganhar de volta o que gastamos com isso. Não estamos apenas construindo a arena, mas também vamos encorajar os inumanos a lutar na arena. Então criar um sistema de apostas justo com nossa garantia e ganhar taxas de manuseio. Isso não nos trará lucro? Wang Yu abriu a boca e disse confuso. Então, por que não dedicamos uma área para eles lutarem? O rosto de Anxiao ficou sério. Droga, você está no comando ou eu estou no comando, tentando se revoltar no primeiro dia que eu voltar? TSK. É melhor você tomar cuidado, ou eu irei. O Wang Liu estava coberto de suor. Ok, você é o chefe. O que quer que diga. Ter lucro não foi o principal motivo para construir a arena. O mais importante é que foi mais um passo em direção ao plano da cidade principal dos jogadores. Era uma função que deveria ter. Quanto mais os jogadores gostavam de PVP, mais eles gostavam da arena. Os jogadores também teriam um sentimento mais forte de pertencer ao Santuário 3. Além disso, o objetivo de longo prazo desta ação era hospedar o futuro Galaxy pro Leag. Capítulo 270. Plano de ação da cidade principal. A liga profissional consistia em muitos modos de competição. A arena, é claro, seria mais adequada para challenges, que era uma competição em que o vencedor permanecia no palco e o perdedor saía, e singles, batalhas 1 a 1. De acordo com a experiência de Anxiao, com uma arena já construída, havia uma grande chance de que a liga profissional fosse sediada lá. Afinal, as arenas das divisões planetárias da primeira liga profissional de sua vida anterior foram construídas no último minuto pelos próprios jogadores. Embora parecesse muito patético, os jogadores gostaram do processo de ir. Se a liga profissional fosse hospedada em seu território, a posição de cidade principal se tornaria mais firme. Também atrairia um grande número de pessoas. E todos esses eram clientes em potencial aos olhos de Anxiao. Ela pretendia fazer uma fortuna enorme durante a liga profissional, e as drogas de aprimoramento temporário que ele tinha com certeza venderia muito bem em tais situações. No entanto, havia um pequeno problema.
A liga profissional seria hospedada apenas na época em que o primeiro lote de jogadores chegasse ao LV-60. Ele teve que ficar no planeta Aquamarine por algum tempo se quisesse esperar o início da liga profissional. Devo considerar isso como uma preparação para entrar na galáxia. Além disso, também tenho que esperar por oportunidades. Não foi fácil deixar o planeta. Nenhum dos planetas novatos na versão 1.0 tinha uma rota oficial para a galáxia. Ele poderia pensar em muitas maneiras simples de deixar um daqueles planetas novatos que tinham mais contato com civilizações galácticas, como o planeta Winterfrost. As espécies do diabo espacial tinham navios de guerra galácticos, e Anchial estava confiante de que seria capaz de lutar contra um desses. No planeta Água Marinha, por outro lado, as nações não podiam nem mesmo construir uma espaçonave, então suas chances eram extremamente baixas. No entanto, não era completamente impossível. Quando ele decidiu deixar o planeta Aquamarine na versão 1.0, ele começou a procurar por pistas em sua memória, e depois de pensar por muito tempo, ele descobriu alguns casos extremos que poderiam lhe dar uma chance. No entanto, ele teve que esperar que esses eventos ocorressem naturalmente, só então ele teria uma chance. Portanto, ele realmente teve tempo de esperar o início da liga profissional. A essa altura, os jogadores de nível mais alto já terão atingido o nível 60. Eu ainda devo estar no nível 70 se não conseguir encontrar nenhuma subclasse adequada. Anchial não estava nem um pouco preocupado. Sua força havia superado a versão, e ele tinha o modelo boss. Se os jogadores tivessem alguma intenção maliciosa, ele poderia facilmente derrotar um time de 40 homens. As outras organizações ficariam surpresas quando os jogadores se tornassem mais fortes. Eles veriam inumanos como muito perigosos, e a situação do planeta Água Marinha mudaria novamente. Só ele permaneceria estável. Aurora se escondeu atrás de Ilo timidamente. Foi a primeira vez que viu tantas pessoas ao mesmo tempo. Ela ficou chocada e não conseguia se acostumar. Este é o seu território? E ergueu as sobrancelhas. Ela ficou um pouco surpresa. Ela não esperava que houvesse tantos inumanos ali, e parecia que Anchial era muito influente para os inumanos, mas ela não conseguia entender por quê. Os jogadores se aglomeraram ao redor porque Anchial tinha atraído muita atenção recentemente. O painel do planeta Aquamarine nos fóruns era muito popular, e todos os jogadores no santuário queriam vê-lo de perto. Havia jogadores ao longo de todo o caminho olhando para ele de todas as direções com paixão e sede nos olhos. Ele quase se sentiu como se estivesse desfilando. Ele sentiu que todos esses jogadores poderiam ter se lançado sobre ele ao mesmo tempo, se não fosse pelos guardas abrindo caminho. Finalmente tudo ficou quieto quando eles voltaram às áreas para funcionários de alto escalão do santuário. Anchial acomodou Willa e Aurora e disse: Wang Yu, arrume 2 quartos para eles. Eles ficarão aqui de agora em diante. Ele então repensou e disse: Não se preocupe, um cômodo é o suficiente. Por favor, siga-me. Wang Yu os trouxe embora. Depois que eles saíram, ele era o único na sala. Anchial deitou-se na cama e descansou um pouco. Ele então fechou a porta e as janelas, trancou-se no escritório, pegou uma caneta e escreveu o foco dos planos futuros. Já que ele estava se preparando para deixar o planeta, ele teve que listar todos os tipos de oportunidades no planeta Água Marinha. Ele até escreveu os detalhes das oportunidades para ele deixar o planeta. Ele editou e adicionou detalhes repetidas vezes para evitar a perda de quaisquer detalhes. Portanto, eu preciso conseguir mais XP dos jogadores no planeta Aquamarine, pois, por um curto período após deixar o planeta, não haverá nenhuma chance de encontrar jogadores. Além disso, para manter minha influência, tenho que melhorar a cidade principal dos jogadores o máximo que puder, preenchendo mais funções, melhorando o transporte, para que os jogadores na cidade principal se lembrem de mim de vez em quando. Eu poderia muito bem construir uma estátua para lembrá-los. Ele então queimou o papel em cinzas, não deixando nenhuma pista para trás. Já era tarde da noite, mas Anchial se dirigiu para outro prédio. Esta foi a residência especial que ele deu a Frenzy Edward e os outros 3 jogadores. Nenhum outro jogador recebeu tal tratamento. Frenzy Edward era a única na sala. Ele estava esperando por Anchial e, quando viu Anchial, imediatamente se aproximou dele com alegria. Só você? Anchial olhou ao redor, então casualmente criou uma missão simples com ricas recompensas e deu para Frenzy Edward. Finalmente, Frenzy Edward ficou radiante. Afinal, era melhor seguir o fantasma negro. O requisito da missão era tão divertido. Ele apenas tinha que cantar e dançar para obter XP. As outras missões eram muito mais enfadonhas em comparação. A liga profissional estava para acontecer, e Anchial planejava criar esses jogadores de quem ele estava mais perto para que eles tivessem um desempenho melhor na liga. Anchial foi muito generoso com eles, pois também o ajudaram. Ao mesmo tempo, se eles tivessem conquistas mais estáveis, os outros jogadores teriam uma crença mais forte de que segui-lo seria benéfico. Sua cota de recompensa de missão também aumentou, para que pudesse satisfazer as necessidades de mais jogadores. Sublinhado. Cota de recompensa de XP de missão única, 115.160. Sublinhado. A cota diária era 7 vezes a cota de missão única, que veio do multiplicador básico de 5 e 2 de seus pontos lendários, cerca de 800.000 XP. Estava muito alto, e até o próprio Anchial ficou tentado. Seria ótimo se ele pudesse dar a cota de XP para si mesmo. Nesse caso, ele não teria que se preocupar com XP. Infelizmente, não funcionou assim. Suspiro.
Ainda preciso obter XP dos jogadores. Depois de passar um dia resolvendo várias questões complicadas, os recursos de Dion chegaram. Anxiao se trancou na oficina logo depois de entrar em uma sequência de construção e arranjar o que havia ganhado. O conhecimento de avanço da classe mecânica da organização germinal é conexão de nervos. Este é um conhecimento muito importante para a classe de mecânicos. Revolucionou o modo de controle das máquinas. Ao inserir programas no chip, os pedidos podem ser feitos lendo o sinal do cérebro. O processo de pensamento é muito mais rápido do que falar ou fazer sinais com as mãos. Gastando 8 pontos de potencial, ele maximizou a conexão de nervos para o nível 5. O conhecimento básico exigia 1 ponto de potencial para subir de nível. O conhecimento avançado exigia 2 e aumentava à medida que o conhecimento se tornava mais avançado, exigindo cada vez mais pontos de potencial. Portanto, Anxiao estava mantendo seus pontos de potencial e apenas os gastando para aumentar o nível de conhecimento importante. A primeira tarefa era construir um novo traje mecânico. Anxiao não planejava duplicar de acordo com o projeto Viper. Ele queria inovar livremente a partir dessa base e criar um traje de combate aprimorado. Ele já tinha algumas ideias. Um grande número de peças e recursos foram colocados perto da estação de trabalho. Anxiao os contou, esfregou as mãos e deu um sorriso confiante. Vamos começar. Ponto. No 7º dia, uau! Com o som de ar frio vazando, a caixa de resfriamento de metal se abriu. Dentro havia uma caixa de cilindro transparente e forte cheia de um líquido azul claro. Anxiao livrou-se do líquido usado para resfriar a temperatura e acelerou o processo de fusão. Um novo traje de combate podia ser visto, ainda emitindo vapor frio. Finalmente está completo. Isso foi cansativo. Anxiao estava animado. Ele esfregou as bochechas com força para aliviar o leve cansaço de não dormir nas noites anteriores. O novo traje de combate usava o mesmo conceito de núcleo interno do Viper, com fibra de nanotecnologia P0 e músculos entre eles, ainda fornecendo força e destreza aprimoradas, e ele não perdeu nenhum dos módulos de arma originais. A perspectiva tinha o mesmo estilo do Viper, preto escuro com flashes de luz azul dos tubos de energia, uma forma aerodinâmica precisa e complicada, com algumas mudanças. Seu tamanho era maior e tinha bordas mais óbvias, como escamas salientes, emitindo uma sensação totalmente diferente. Se Viper se sentia como uma pequena cobra venenosa caçadora, o novo traje de combate parecia uma mamba negra perseguindo sua presa no escuro, esperando para desencadear um ataque letal. Feroz, sinistro. Anxiao precisaria de apenas 3 dias para duplicar o Viper, mas dessa vez ele gastou 7 dias. Os 4 dias restantes foram gastos em melhorias. O desempenho, a armadura, a fonte de energia e os módulos foram todos aprimorados.